o dia a dia, lá no CT do Red Bull, lá que vai ficar a seleção brasileira em Nova Jersey, você está a 6 quilômetros ali hospedado, você vai ver que esse é o time, de novo, quase o gol do Vinícius Júnior, chutou, o goleiro do Panamá fez belíssima defesa, segue 1-0 Brasil, 6 minutos do primeiro tempo no Maracanã. Continuando aqui, Marcondes, 13 Danilo, 14 Bremer, 15 Léo Pereira, 16 Douglas Santos, 17 Fabinho, que inclusive é campineiro, 18 Danilo Santos. Do Dick, né? Isso, Fabinho é do Dick. Vem o Brasil no ataque e a zagueirada do Panamá fez belíssimo, tirou a bola, né? Isso. 19 Hendrick, 20 Lucas Paquetá, 21 Luiz Henrique, 22 Gabriel Martinelli, 23 Ederson. Sabe de onde que o Gabriel Martinelli saiu, Marcondes? Num time daqui da região. Ituano. Ah, é verdade. Gabriel Martinelli saiu do Ituano e foi direto para o Arsenal. Isso aí, foi exatamente isso. Campeonato Paulista, ele foi o grande destaque. Isso, E jogou a Copinha, inclusive. Isso aí. 22 Gabriel Martinelli, 23 Ederson, 24 Ibanhes, 25 Igor Thiago, que ganhou bastante várias premiações no campeonato inglês, foi um dos destaques. Fez, se não me engano, 25 gols na Premier League. Foi bem. 26 Ryan, que saiu do Vasco. Mas tá meio queridinho da seleção, hein? Sim, e ele joga no Bournemouth. Eles fizeram uma faixa pra ele que... acabou de chegar. Tava sem moral. Ele ajudou a classificar o time para a Europa League. Aí fizeram uma faixa com um avião... Que é a segunda divisão, como se fosse a Conmebol aqui na Sul-Americana. Como se fosse a Sul-Americana, Isso aí. Eles fizeram uma faixa com um avião e a cara do Ryan partiu Europa League. Partiu Europa. É isso aí. Essa é a numeração da seleção brasileira do técnico Carlo Ancelotti. Muito bem. Você percebeu então, Pedrinho, que essa é a... Saiu errado aqui com o Léo Pereira. Vem a equipe do Panamá e esquece. Chute fraco aí, fácil para o Alisson. A numeração que é definitiva e é fixa para a Copa do Mundo é a mesma que o time está jogando agora. É a mesma que o time está jogando agora. Ou seja, já aproveitou a impressão da camisa. Por isso que a CBF divulgou a numeração antes desse amistoso contra o Panamá. É a mesma numeração que está jogando hoje. Tem mais quantos amistosos a seleção brasileira? O Brasil vai jogar no próximo dia 6 em Dallas contra o Egito. Certo. É o último amistoso da seleção brasileira antes da Copa do Mundo. Por 2 dias você não pega, hein, Pedrinho? Por 2 dias. Por 2 dias. Você viaja dia 8, sempre em nome de Pix da Galera, plataforma que muda o seu jogo com a gente aqui no Portal Futebol Interior, Fplay, o nosso Instagram, @Futebol Interior. Muito obrigado pela parceria. Daqui a pouco a gente vai mostrar um vídeo da ganhadora da moto. O sorteio saiu no sábado. Isso, o sorteio saiu ontem, 8 horas da noite. Isso aí. É uma ganhadora da Honda, sorteado pelo Pix da Galera. Zé, maravilhosa a moto. Você pode comprar número a 10 centavos. 10 centavos. Pix da Galera, plataforma que muda o seu jogo, sorteios semanais e prêmios instantâneos. Sorteio pela Loteria Federal, credibilidade. Tá? Pix da Galera, plataforma regulamentada, também uma referência para você. Para você. Você que está conhecendo agora Pix da Galera, meu amigo, acesse, vá no Instagram, Pix da Galera, está lá com todas as informações para você poder adquirir também. Participe, porque como são sorteios semanais e sorteios semanais e prêmios instantâneos, participe. 10 centavos pode ganhar uma moto, a próxima pode ser sua. Daqui a pouco a gente vai apresentar o vídeo. Pix da Galera, plataforma que muda o seu jogo conosco na Copa do Mundo. Fala aí, Pedrinho. Aqui no YouTube, o Adenildo Lúcio, Vamos Brasil, e o Caio, que trabalha na redação do Futebol Interior. Ryan vai ser o destaque da Copa, ex-Vasco. Inclusive ele que é vascaíno. Um abraço, Pedro Lino. Vamos lá então, 1-0 para a seleção brasileira com 1 minuto, quase 2 minutos, Vinícius Júnior soltou uma pancada de fora da área, fazendo 1-0 e toca a bola com muita facilidade. O jogo é mais festivo, né? E frágil o Panamá. Toca a bola e Maracanã lotado. Maracanã lotado. Lotado e camisa amarela. Ó o Matheus, indo pro ataque. Individualidade, não, dá o tapa pro Vinícius Júnior. Ele tinha, isso que eu fico puto da vida. Tem Brasil no ataque agora, o Vinícius Júnior com a bola, chutou, o goleiro do Panamá, Mosqueira, fez a defesa. 10 minutos do primeiro tempo, segue 1-0 pro Brasil no Maracanã. Tentou o Matheus sozinho, mas tinha à direita o Rafinha, tinha à esquerda o Vinícius Júnior. Dá assistência que é melhor, né? Para Pix da Galera,
A plataforma que muda o seu jogo, Pix da galera. Plataforma que muda o seu jogo. Daqui a pouco a gente vai apresentar um vídeo pra você aí da ganhadora da moto. O sorteio foi ontem, sábado. Ah, pode soltar agora, né? Vamos soltar, Felipe. Vamos lá? Vamos soltar pra você conhecer Pix da galera. Plataforma que muda o seu jogo. Sorteios semanais e prêmios instantâneos. Sorteio pela Loteria Federal, hein? Pix da galera, plataforma regulamentada. Vamos, a alegria e a pessoa que, a senhora que ganhou o prêmio, a moto, 10 centavos é o número, hein? Galera, tem que botar, tirar da luz amarela. Vamos se ajeitando aqui. O sorteio já começou, tá? Mas tá lá no quinta extração, ainda dá tempo da gente. Tá chamando aí, aceita ele pra ele mostrar os prêmios pra nós lá. Sim. Veja se aparece a notificação dele aí. Ele está o fazendo uma sorteio do demonstração Jetta, para vocês viu? É o aí. sorteio da moto. O Jefferson, que é o CEO Enquanto do Pix da galera, que aqui muda a gente vai descobrir quem foi o ganhador. plataforma que muda o seu Agora jogo. vai Ele começar está dando aqui a toda a extração explicação para você no vídeo aí. A do gente está acompanhando. sorteio Pode que a deixar, gente pode vai deixar pegar os rodar. números. É importante para as pessoas que não É o conhecem terceiro o prêmio. Pix da Não galera, que vai apareceu conhecer. nenhuma né? notificação aí, né? Tá aqui, ó. não, só se nós tentar Muita- convidar ele. Com muita clareza, Deixa eu ver aqui, transparência, Tenta achar ele aí. responsabilidade. Pix da galera. Plataforma que muda Olha seu lá, ele mandou jogo. ali. Sorteios Olha, semanais. bota- É uma moto, em 10 centavos. 10 Ali. centavos o número, hein? Prêmios instantâneos. Sorteio pela Loteria Federal. Pix da galera, plataforma regulamentada. Pix da galera, plataforma que muda seu jogo. Está mostrando um vídeo para você aqui. Como Não, acontece ainda não o sorteio, apareceu aqui. Ele só colocou, ele É colocou ali, muito aceita legal aí, você mas... ter aí. E muito obrigado gente pela não- audiência que nós estamos Esse aqui é o registrando sorteio. Depois a nesse gente momento. tenta mostrar a moto. Está aqui. Uhum. E daqui a pouquinho. Bola azul. Vambora, galera. Lembrando que é o sorteio da moto, hein? É da moto, não é do Jetta, hein? Olha lá, e tem Ó, também esses dois prêmios instantâneos, hein? Esses dois números não valem, tá? 9 com o traço diferenciador. Olha como é que é abaixo muito do legal. número. Esse número Você aqui vai vale, acessando aqui, é o ó. último dígito nosso. Piques da galera Bola com o perfeita. futebol interior na Copa do Mundo. Que alegria que nós estamos. Na contagem Ó, regressiva. já faz- anotei aqui com a letra faz de médico, 6 tá? meses que estamos trabalhando para levarmos o melhor na Copa do Mundo. Número 4. Piques da galera. Esses números aí a plataforma gente não que usa muda mais, seu somente jogo. o Então 9. você já percebeu, você já teve a ideia exata como funciona o sorteio. Pode tirar, por gentileza, Felipe. Muito obrigado. Para justamente você, torcedor, ter uma ideia, você que está nos assistindo e acompanhando, o Pix da galera funciona exatamente dessa maneira aqui. Esse sorteio foi transmitido ao vivo. Ih! Gol do Panamá. Ok. 13 minutos do primeiro tempo. O camisa número 23, Murilo, cobrou a falta. A bola desviou no zagueiro do Brasil e morreu no fundo das redes do goleiro Alisson. Eu achei que ele falhou, hein? Ah, não, Marcondes desviou ali, ó. Ele tá puto, não. Torcida do Panamá comemorando no bastante meio da no torcida Maracanã. do Brasil. Olha aqui, deixa eu ver. Falta. Murilo cobrou, a bola desviou no Lucas, na verdade no Matheus Cunha. Ah, não tinha como, Marcondes. A Mas bola o desviou goleiro- no Matheus mas, Cunha. Então, aí vamos, eu não quero cornetar, não. Vamos lá, então. Pra Pix da galera, plataforma que muda seu jogo, o Panamá empata. Vamos, só aqui um detalhe. O goleiro da seleção alemã, que foi campeão do mundo aqui no Brasil, o Manuel Neuer. Neuer, né? Neuer lá é positivo e o Neuer aqui é negativo, né? Aqui tem uns Neuer terríveis. O Neuer tomaria esse gol? Ah, Hã? Marcondes, Não não tomaria. sei. Não, porque não. a bola desviou, Não, tudo bem. Mas ela foi lenta, não foi rápida. O Alisson não joga há 4 meses. 2 meses. Ele tava machucado. Faz ele... 2 meses uma Isso, cirurgia. ele sofreu uma lesão e no último jogo do Liverpool, pelo campeonato inglês, ele foi relacionado para a partida. Muito bem, mas não jogou. Não. Então ele está há 2 meses sem jogar. Esse é o primeiro jogo depois da Isso. contusão. Treinou. Claro que ele é o principal goleiro do Brasil, evidente. Mas por que o Ancelotti convocou o Everton, que foi a primeira vez que o Everton apareceu na convocação do técnico Ancelotti? Na primeira vez e na última convocação da Copa do Mundo. E foi a principal. Todo mundo estava esperando, de repente, um Hugo do Corinthians, um Bento, né?
que joga no Só que o futebol. Bento Falhou muito, falhou no... Teve um jogo do... Numa semi, né? Não é Al Hilal o time dele. Vou procurar aqui, já te passo, Marcondes. Então o que acontece? Havia uma expectativa do Hugo Souza. Só que o que pesou a favor do Everton? Copa do Mundo, experiência. Al Nassr. Al Nassr. Último jogo do Al Nassr pelo campeonato... Que é o Jorge Jesus treinador. Isso, que era. Né? Tá no Ele- Brasil. Isso, foi no jogo do Flamengo Você ontem. acha que ele foi no jogo do Flamengo pra fazer o quê? Então, só que o Flamengo tenta contratar ele e não volta. Não sei. Ele tá aí agora. Ele tá se oferecendo, ele tá facinho. Sabe aquele lance? Eu tô facinho? Só que o Flamengo tem o Léo Jardim, né? Mas manda embora. O Jorge Jesus manda no Flamengo. Manda e desmanda. A informação que eu tenho é que ele tá no Maracanã hoje. Também. Tá vendo o Brasil 1, Panamá também 1. O Brasil saiu na frente com o Vinícius Júnior. E o Panamá acabou empatando numa cobrança de falta. Tocou na barreira e matou o Alisson goleiro. E a equipe do Panamá gostou do jogo, hein? Ataca mais que o Brasil nesse momento. É claro que tem aquela preocupação, né, de... Panamá tá na Copa? Não. Não. Então, o Brasil... Tá na Copa. Mas entra pra participar, né? O Brasil não. O Brasil entra, tem algumas seleções que entram para participar e tem algumas seleções que Panamá, buscam. Gana, Inglaterra e Croácia. Qual é a chance do Panamá passar? Menos 200 mil. Difícil, nesse grupo deve passar Inglaterra e Croácia, né? Inglaterra, É o mais provável. Qual que é Inglaterra? Inglaterra e Croácia. E qual outra seleção? Gana. E Gana. Sei. Ó, o Panamá estreia no dia 17 de junho contra a Gana às 8 horas da noite. Depois pega a Inglaterra também às 6 horas da noite e fecha contra a Croácia. Qual vai ser a diferença de horário dos Jogos do Brasil para... 1 hora, Marcondes. 1 hora, né? 1 hora. De lá pra cá. 1 hora, muito bem. O Brasil estreia dia 11. Não, dia 11, né? Dia 13. Dá uma olhadinha, você tem tudo marcado aí. O Brasil estreia no dia 13, Aê. Roberto Marcondes, contra o Marrocos, às 7 horas da noite em Nova Jersey. Depois joga... 7 horas lá e aqui... Aqui é... Não, aqui é 7 horas, 7 lá é horas. 6. Então a gente vai trabalhar sempre com horário brasileiro, certo? Isso, sempre com horário brasileiro. Então 7 horas da noite é a estreia contra o Marrocos. Isso, é. Depois, no dia 19 de junho, pega o Haiti em Filadélfia, às 9h30 da noite. 9h30 Brasil. Isso. Todos os horários que o Pedrinho for falar é horário de Brasília. Horário campineiro, tá? Horário de Campinas. E Tá. fecha contra a Escócia no dia 24 de junho, às 7 horas da noite em Miami. Ah, tá. Porque você sai de São Paulo dia 8, chega no dia 9 nos Estados Unidos, Isso. vai pra onde? Vou A sua pra credencial Nova Jersey, da FIFA. em Nova Jersey. A sua credencial você pega vou pegar em Nova Jersey. Muito bem. Onde ficará o Brasil já? Isso. E você ficará em Nova Jersey até o dia 20. Até o dia 20. 20 de junho. Isso, Dia 21 de junho, você já estará em Miami. Isso. Até o dia 1º de junho, Até de julho. Não, é antes. Não, mas o teu hotel tá O hotel reservado até o dia 1º. 1º. Isso. Aí você sai... Se o Brasil passar em primeiro, joga nos Estados Unidos. E se passar em segundo, joga no México. Não, dificilmente vai pro México. Olha o Panamá gostando do jogo. Em Houston. Em Houston. Se o Brasil passar em primeiro, joga em Houston. Que é... Você tem a data aí, Pedrinho, de cabeça? No Texas. Tá, o Pedrinho tem tudo aqui. O Pedrinho já tá pronto pra Copa do Mundo. Deu trabalho, mas ele aprendeu. Mas é sempre assim. Olha o Panamá de fora da área! Alisson. Sei não, hein? Por que você não corta esse cabelo, Alisson? Marcondes, Oi! dia 29 de junho, 29 de junho. às 2 horas da tarde, segunda-feira. De julho. De junho. Junho, 29. 29 de junho, Que horas? às 2 horas da tarde, em Houston. Às 14 horas em Houston. Isso, Entendi. Essa já é a segunda fase. isso. Muito bem. A primeira fase, portanto, é Marrocos 13, 7 horas da noite, horário de Campinas, Brasília. Dia 19, Haiti, 9h30 da noite. E dia 24, contra a Escócia. Isso, às 10 horas da noite. Às 7 Às horas. 7 horas da noite. 7 e 9h30. Ó, Marcondes, 7, 9h30 e 7. se o Brasil passar em segundo do grupo C, vai jogar no México, no estádio El Gigante de Acero, Tá. na cidade de Guadalupe, região metropolitana de Monterrey. Mas não tem como ficar em segundo, aí já é demais. O Brasil ficará mesmo. Aí o dia 29 de junho,
Vai ser em Nova Jersey, Nova Jersey. onde vai ser a base principal do 29 Brasil. de junho vai ser em Miami. Em Miami. É. Tá. No dia 13 vai ser em Nova Jersey. No dia 19 em Filadélfia tem Brasil no ataque e o goleiro já fez a defesa. É isso aí. É, fácil. 19 em Filadélfia e 24 em Miami. Tem um torcedor bravo na live aqui, viu, Marcondes? É. Antes dele ficar bravo, aliás, dá uma boa informação pra você, torcedor que está bravo, mas calma. Calma que por 10 centavos você pode adquirir uma moto, meu amigo. Pix da Galera, plataforma que muda seu jogo. 10 centavos. 10 centavos. Sorteios semanais e prêmios instantâneos. Sorteio pela Loteria Federal, hein? Pix da Galera, plataforma regulamentada. Pix da Galera, plataforma que muda seu jogo. Quem tá bravo aí não vai ficar mais agora. O Palmeiras ganhou da Chapecoense hoje por 1-0, isso. mas no final teve lá um pênalti, Sei, Mandrake. uma confusão lá da Chapecoense. O Marcelo Borges, maior torcedor da Chapecoense da região, falou: boa noite, melhor equipe. Grande Pedro Lino e grande Roberto Marcondes, um grande abraço e bom jogo. Ele garfaram a minha Chape. E aquela cara de bravo aqui no YouTube. Chapecoense e o Bolassi perdeu um pênalti ainda, viu, Marcondes? Ixi, Maria, tá feio o negócio. Vamos lá então, Brasil e Panamá jogando primeiro tempo, 21 minutos, 1-1 Maracanã. E já estamos com um trabalho especial para você que faz parte aqui do nosso portal Futebol Interior, Fplay, Instagram, @Futebol Interior, com todas as informações, já com a seleção brasileira. Embarca amanhã para os Estados Unidos. O nosso time com Pedro Lino viaja no dia 8 de junho, junto com o Pix da Galera, plataforma que muda seu jogo. Pix da Galera para você. Plataforma regulamentada. Pix da Galera. 10 centavos, você pode ganhar uma moto, meu amigo. 10 centavos, é mole. Sorteios semanais e prêmios instantâneos. Sorteio pela Loteria Federal. Pix da Galera, plataforma que muda o seu jogo. Pedrinho, eu sei que você tem muitas matérias sonoras, com imagens. Você fica à vontade. Vamos já soltar a primeira, Pedrinho? Vamos falar aqui do placar geral no Brasil hoje, Marcondes, ou não precisa? Não. Não? Não quero. Não. Então, beleza. Você quer? É bom, né? Você quer? Então É vai. bom, é bom. É? A Então bola vai. rolou hoje pela segundona paulista, Marcondes. Itaquá venceu o Barcelona Capela por 1-0. A Matonense venceu o Santa Cruzense por 2-1. E o União Mogi venceu o Mantiqueira por 1-0. No Brasileirão hoje cedo, Marcondes, o Red Bull Bragantino aprontou e venceu o Internacional por 3-1. Na Série B hoje cedo também, o Vila Nova venceu o Londrina por 1-0 e o São Bernardo empatou com o Novo Horizontino em 1-1. E na segundona paulista agora para fechar, Marcondes, agora à tarde, o Guarulhos venceu o Flamengo de Guarulhos no clássico, né? Por 1-0 e o Audax venceu o Paulínia Futebol Universitário por 3-1. Felipe, é pra acordar. Não, fica tranquilo. O Felipe é o mago. Ó o Brasil, ó Rafinha. De fora da área. Pequena área. Pra direita, fora. Pra fora, Rafinha. Fplay, som e imagem, no melhor do futebol. Tudo sobre a seleção brasileira. Informações sonoras, escalação, a numeração já fixa pra você na Copa do Mundo. Os adversários, onde o Brasil vai treinar. Você vai ter todas as informações todos os dias aqui no Futebol Interior. Também com Pix da Galera. Plataforma que muda seu jogo. Futebol Interior e Pix da Galera. Junto com o Brasil na Copa do Mundo. Fala aí, Pedrinho. Tem aí, Felipe, a entrevista do Carlo Ancelotti? Tem. Vamos ouvir Carlo Ancelotti, técnico da seleção primeiro, brasileira, agora que seleção... parou o jogo para hidratação. 24 minutos do primeiro tempo, segue 1-1 no estádio do Maracanã. Rafinha pro Brasil e Murilo para o Panamá fizeram os gols da partida. Vamos conferir agora a entrevista do técnico Carlo Ancelotti no decorrer da semana para a CBF TV, que você acompanha aqui no Futebol Interior. Vem com a gente. Unidos para a disputa da Copa do Mundo. Será enfim, um confronto especial para a gente pela chance de despedida do público brasileiro, e esse foi um ponto importante aí para a CBF nesse planejamento para a Copa do Mundo. Então, vamos começar. Carlos Gil, Bom dia, Mister. Carlos Gil, aqui, Globo. Mister, claro que todos nós gostaríamos de ouvi-lo sobre o time que vai enfrentar o Panamá amanhã e sobre essa semana de trabalho, mas eu vou tomar a liberdade de abrir essa conversa perguntando sobre o Neymar e ouvir a sua perspectiva do que aconteceu, porque ele foi convocado baseado num diagnóstico, chega aqui em Teresópolis, faz um exame que revela algo um pouco mais
mais grave do que era. Mesmo assim veio a campo ontem. Eu gostaria de saber primeiro se houve algum incômodo, desconforto na comissão técnica sobre essa diferença de diagnóstico, de edema para lesão. E a partir de agora, do ponto de vista também técnico, qual é a projeção num cenário mais otimista para poder contar com ele em campo na Copa do Mundo. Obrigado. Bom, antes da convocação recebimos um comunicado do Santos que dizia que o jogador tinha um pequeno problema, um edema, e assim hemos deixado Santos manejar este tema até o dia 27. O jogador foi convocado porque para a comissão tinha que ser convocado, e depois, o dia 27, a CBF se toma cargo do problema de Neymar, e nós tomamos cargo do problema de Neymar, e não estamos tomando cargo do problema de Neymar. Pensamos que ele vai recuperar lo mais pronto possível, está trabalhando bem, está animado, então ojalá ele pueda recuperar pronto. E para ser claro, ele vai estar com nós, ele vai estar conosco até o dia que vai recuperar, que pode estar disponível. Pensamos que ele pode recuperar por o primeiro jogo da Copa do Mundo, se não pode recuperar por o primeiro jogo, vai recuperar por o segundo jogo. Então, não temos nenhuma dúvida que não vamos a trocar ninguém. Os jogadores escolhidos são estes 26 e estes 26 vão a jogar a Copa do Mundo. Por mala sorte de Neymar, teve este pequeno problema que não lhe permite treinar com o grupo, mas ele está trabalhando muito bem a nível individual para recuperar-se pronto. Wellington. Ancelotti, aqui na sua frente, você é multicampeão pelos clubes. Pela primeira vez é um técnico de seleção. Sim. É a mesma situação? Você está ansioso para começar a Copa do Mundo? Como tem sido o dia a dia de Carlo Ancelotti, técnico da seleção? O dia a dia é um dia a dia de felicidade, porque estou contente de estar aqui, preparar esta Copa do Mundo com um equipo forte, com jogadores sérios, profissionais. Creio que até agora a preparação ha sido muito boa. Temos tempo para preparar-nos bem, mas o ambiente é muito bonito, muito limpo, muito animado. Estamos felizes. É uma grande oportunidade para todos os que estamos aqui fazer algo importante para este país. Aqui, Hugo. Nicolete da ESPN. Durante as eliminatórias, o senhor disse que convocaria jogadores 100%, né? Fisicamente. Agora, você decidiu manter o Neymar, tentar recuperar o jogador durante a Copa do Mundo. Isso muda porque é uma Copa do Mundo e tem tempo de recuperar? Ou é um caso especial para o seu Neymar? Sim, eu falei deste estado 100% fisicamente, mas também falei no março, provavelmente não he explicado bem, que podia chamar um jogador que não estava 100%, mas que podia estar 100% durante a Copa do Mundo. Por mala sorte, não pode estar 100% durante a Copa do Mundo Militao, Rodrigo, Estevão, però pode estar 100% Neymar. Aqui, Gilmar Machado, Opinião Play. Temos duas situações para a preparação da seleção para a Copa do Mundo. Uma diz respeito à regra. Temos uma mudança na regra para a Copa, visando diminuir a cera. E, de alguma maneira, eu queria saber se o senhor está preparando a seleção também para essas questões que vêm em relação à regra. E uma outra é uma mudança no clima. Está previsto um aumento de temperatura, a seleção está treinando num clima mais ameno, e lá vai ser um clima muito mais quente. Se o senhor está também vendo esse lado. Não entendi a primeira mudança, qual é? Mudança na regra da FIFA para impedir a cera, impedir o antijogo. Ah, sim, eu creio que o que está pondo a FIFA como nova regra é bonito para o futebol.
Creio que evitar a perdida do tempo, evitar simulação. Eu acho que ontem falamos com o grupo de arbitragem da CBF, que explicou todas as regras. Eu acho que são regras muito boas para evitar, para ter o jogo fluido. Isto, creio que para nós nos viene muito bem. E o clima, eu acho que vamos a estar acostumbrados a esse clima. Eu acho que não vamos ter problema nesse sentido como tivemos na Itália em 1994, porque han mudado os horários do jogo, alguns estádios estão fechados, então eu acho que não vamos ter problema neste aspecto. Mister, aqui, Beltrão, Casé TV. Mister, eu queria perguntar para o senhor sobre as laterais da seleção brasileira. O senhor já tem uma dupla definida? Existe a possibilidade do senhor fazer alterações na escalação baseado no adversário? De repente o Wesley para situações mais... Jogos onde o Brasil precisa mais de gols e o Ibanez numa situação de mais controle. E para fechar, o senhor também vê o Wesley na lateral esquerda, pelo que ele fez na Roma, para essa Copa do Mundo? Obrigado. Bom, Wesley fez muito bem na Roma, como lateral esquerdo, muito bem. Uma surpresa, mas aqui precisamos ele como lateral direito. Ele vai atuar como lateral direito e nessa posição, com ele, pode estar Ibanez, que, como disse você, tem um aspecto mais defensivo, mas pode jogar também Danilo nessa posição. Do outro lado é bastante claro, Alexandre Douglas Santos. Amanhã, para o jogo de manhã, vão jogar todos os jogadores, porque é um partido de preparação, um partido importante para despedir-nos os torcedores, da nossos torcedores, do nosso estádio. Pero amanhã vão jogar todos. Muito bem, está aí, portanto, a entrevista coletiva do técnico Ancelotti, com mais de 400 jornalistas, e nos Estados Unidos o Pedrinho está entre esses jornalistas, que vai ser uma loucura, né? A cobertura no dia a dia, que é a principal seleção do mundo, vai chamar muita atenção a seleção brasileira e evidentemente vai ser uma delícia essa cobertura no dia a dia, no CT do Brasil, em Nova Jersey, onde também ficará o Pedro Lino com o hotel já reservado. Repito, fica a 6 quilômetros. O Pedrinho, como está emagrecendo, ele vai e volta a pé. Já foram 9 quilos, viu, Marcos? Até lá você vai perder mais uns 15. Piques da galera com futebol interior na Copa do Mundo. Piques da galera, plataforma que muda seu jogo. Sorteios semanais e prêmios instantâneos. Sorteio pela Loteria Federal, hein? Piques da galera, plataforma regulamentada com credibilidade e responsabilidade com você. 10 centavos ou não para você ganhar uma moto. 10 centavos. Você não consegue comprar uma bala. 33 minutos do primeiro tempo, segue 1-1 no Maracanã, Brasil e Panamá. A seleção brasileira vai empatando o último amistoso em terras brasileiras antes da Copa do Mundo 2026. Depois dessa falta que tem Rafinha na batida, o Pedrinho também já tem as imagens onde ficará a seleção brasileira em Nova Jersey, ou seja, onde é o CT da seleção nacional. Ô Marcondes, o Carlo Ancelotti mastigando chiclete ali, o Rafinha cobrou a falta, o goleiro do Panamá fez a defesa. Você sabe que o Ancelotti é chiclete e o Tele Santana era palito de dente, sabia disso? Palito de dente, não sabia. É, um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro, técnico da seleção. E tem Brasil no ataque, Vinícius Júnior próximo da linha de escanteio. É escanteio para a seleção brasileira. Escanteio. 34 minutos do primeiro tempo, segue 1-1 Brasil e Panamá. Quem vai para a cobrança ali, Marcondes, é ele, Bruno Guimarães. Bate bem na bola Bruno Guimarães, número 8, tomando uma aguinha, escanteio para a seleção brasileira. Léo Pereira chegou. Casemiro fica ali só no rebote para a segunda bola. Luiz Henrique também está numa segunda bola. É escanteio, 1-1. 1-1 o placar do jogo. Casemiro está na grande área. Tem Rafinha fora da área, fez jogada de ensaiada, voltou para Bruno. Aqui, Bruno! Futebol interior é apenas tiro de meta para o goleiro do Panamá. À esquerda, o Vinícius Júnior. F-Play, som e imagem no melhor do futebol. Junto com Pix da galera, plataforma que muda o seu jogo.
Moto a partir de 10 centavos o número. 10 centavos. Ah, quê? Não perca essa oportunidade, não. Sabe por quê, meu amigo? Você pode ganhar. Claro que você não tem um limite de comprar os números, tá? O limite é seu. É conforme o teu bolso, tá? É 10 centavos. 10 centavos. Pra você ganhar aí a moto. 10 centavos é o sorteio, hein? 10 centavos. Pix da galera, plataforma que mudou seu jogo, sorteios semanais e prêmios instantâneos. Sorteios pela Loteria Federal. Pix da galera, plataforma regulamentada. Marcondes. Oi. Placar ao vivo, futebol interior, pelo Brasileirão, Palmeiras venceu a Chapecoense por 1-0. O Atlético Mineiro venceu o Vasco fora de casa por 1-0. E na Série B, o Operário Ferroviário de Ponta Grossa venceu o Ceará por 2-1. E o outro jogo que a gente transmitiu aqui agora de pouco, o Guarani venceu o Amazonas por 5-0 e lidera o Brasileirão da Série C. Muito bem. Estamos aqui observando. Marcondes, já tá? Tá pronto. Vamos conferir agora aqui na tela do futebol interior o lugar, que belíssimo lugar que a seleção brasileira ficará para treinar junto comigo. Tem Panamá no ataque, chutou, a bola foi para fora, é apenas tiro de meta pro goleiro Alisson. Vamos conferir agora o hotel do Red Bull New York, o centro de treinamento do Red Bull New York, que a seleção brasileira vai ficar e se preparar para a Copa do Mundo 2026. É com você, Felipe Marques. Do Neymar já me soltou? O Neymar já mandou pra ele? Mandou? Tá aí o hotel CT, Marcondes? Quer conduzir você aí? Não, pode você. Tá aí o CT do Red Bull Bragantino, Red Bull New York. Belíssimo CT. Totalmente reformulado, Marcondes. O Brasil será a primeira equipe a usar este CT. Novinho, né? Novinho em folha. Entendi. Red Bull New York, que tem pouca grana, né, ô Marcondes? É, os caras têm pouco dinheiro. Red Bull New York, Red Bull Salzburg, Red Bull Bragantino. Tá aí ali o refeitório. O refeitório, belíssimo refeitório também por sinal. O Brasil ficará, o treinamento será aí e depois vai para um hotel, certo? Isso, depois vai para um hotel. Fechou o hotel inteiro. Isso, fechou o hotel. A CBF fechou tudo. Isso. Muito bem. São 42, o staff da seleção brasileira são 42 pessoas. Muito bem, tá. E de jogadores são 26, né? Isso, 26. Fica tranquilo, Felipão. E vem o Brasil no ataque, Marcondes. Vinícius Júnior com a bola. Então, tocou, mas a zagueirada do Panamá tirou e tem Brasil no ataque de novo. Bruno Guimarães. Você percebeu que o Rafinha tá mais pro meio? Tá. Tá jogando mais no meio. Aí, tá como um 10, né, na verdade, né? Abriu pra Bruno. Tentou a jogada por dentro. A bola sobra aqui pra Vinícius Júnior. 2 na marcação dele. Driblou pra cá, conseguiu a marcação. Corta a zaga da equipe do Panamá. Recupera pra seleção brasileira. Vem com Léo Pereira. Lado esquerdo, campo de ataque. Trabalha a bola. 38 minutos, segue 1-1 no Maracanã, Brasil e Panamá, Marcondes. Muito bem, seleção. O que dá pra perceber nesses 38 minutos de primeiro tempo, que a seleção brasileira ela tem um balanço legal, né? Ela trabalha muito muito pelos lados. As beiradas da seleção são fundamentais. E tem esse balanço, né? Que é fundamental agora. Tava com o lado direito, já tá com o lado esquerdo com o Vinícius Júnior. E no mano a mano, você esquece, ele vai passar. Vai chutar contra o gol! Gol! Vinícius Júnior! Tirou da zaga com efeito, lá de dentro do pé, lado esquerdo do goleiro. Segundo gol brasileiro, Vinícius Júnior. O detalhe foi o seguinte, ele deu uma olhadinha para a arquibancada, eu acho que ele procurou o Zé Felipe, Vinícius Júnior. A impressão que me deu. Eu acho que ele procurou o Vinícius Júnior. Será que ele procurou a Virgínia? Você percebeu o olhar que ele deu uma olhada na arquibancada? Ele olhou pro lado. Ele olhou para alguém, ele olhou. O Vinícius Júnior certeza. Tirou o zagueiro do Panamá, Marcondes. Ele chutou. A bola vai dar impedimento. Desviou no Casimiro. Impedido. Vai dar impedimento. Esquece, não vai valer. Ele chutou, a bola desviou no Casimiro. Não vi. Tocou na cabeça do Casimiro e foi pro gol. O Casimiro estava impedido no momento. Com certeza, o VAR, Marcondes, que é o senhor... São 2 VARs hoje, Marcondes. Tá impedido, Pedrinho. Não precisa nem... Tá impedido, tá impedido. É isso aí. Na verdade, o árbitro é o trio alemão. Daniel Schlager, assistente número 1. Mas tem o pé... Perdão. Tem o pé do zagueiro.
Tira totalmente. Porque é o ombro e o pé. Olha lá. O ombro do Casemiro tá atrás da linha do zagueirão do Panamá. É coisa de 5 centímetros. E hoje já está colocando em prática a FIFA as novas regras. Daqui a pouco o Pedro Lino vai falar das novas regras que já começam a valer na Copa do Mundo. A FIFA quer dar agilidade nos jogos. No VAR, Marcondes, Sven Wachowski Gunteu, assistente número 1, Leslie Kozlovski, no VAR são 2. Christian Dingister e Katrin Rafalski. Na arbitragem do jogo do Brasil de hoje, o VAR tá vendo certinho ali, Marcos. Não, mas já tá confirmando o gol pro Casemiro. E vai dar gol pro Casemiro, não pro Vini. O gol será do Casemiro. 40 minutos do primeiro tempo no VAR. O árbitro conversa com o VAR. Tá ali o Casemiro, jogadores do Panamá. Chegou o Luiz Henrique. Não tem impedimento. Mas ainda não confirmou. Não confirmou, mas não houve impedimento por causa do pé do zagueiro. E daqui a pouco o Pedro Lino vai apresentar as novas regras da Copa do Mundo. É o gol, olha lá, confirmou. Gol brasileiro, Casemiro. Uma jogadaça do Vinícius Júnior. Jogadaça. Pra mim, olha o gol de novo aqui no replay. Vinícius, no mano a mano, você esquece, vai ganhar de todo mundo. Ou pelo menos, por enquanto. O pezinho embaixo lá, tá certinho, ó. E o ombro do Casemiro um pouco pra trás. E o Casemiro tem uma presença de área fantástica, né? Fantástica. Ó. Mas também o goleirão não pegaria essa bola. 2-1, seleção brasileira vencendo Panamá. O Léo Pereira também passou isso daqui, ó, da bola. Já posso te chamar sobre as novas regras, Pedrinho? Pode sim, Marcondes. Vamos lá? Então vamos lá. As novas regras da FIFA para a Copa do Mundo que valerão a partir do dia 11. Hoje já está sendo um teste aqui. Já está sendo um teste? Já. Fim da parada técnica em lesão de goleiros. O chefe da arbitragem da FIFA anunciou que a parada técnica em situação de lesão por parte dos goleiros está proibida. Com isso, os treinadores não poderão orientar taticamente seus jogadores quando um arqueiro estiver lesionado e pedir atendimento no gramado. Também tem um novo protocolo de VAR nas faltas, Marcondes. O protocolo novo de VAR nas faltas é que pênalti ou bola parada podem resultar em gols. Cobrança de bola parada pode resultar em gols. Pênalti ou uma sanção disciplinar. Tá, e a questão do goleiro segurando a bola em 5 minutos? 5 segundos. Também tem essa mudança. Também vai mudar. E outra também... apenas 5 segundos. É isso aí. Os jogadores de futebol terão um limite máximo de 5 segundos escanteio, né? para recolocar a bola após a marcação de tiros de metas ou laterais. Isso aí. E o atendimento médico, Marcos, fora de campo e punição de 1 minuto. O árbitro autorizará a equipe médica a entrar no gramado apenas para fazer uma avaliação da aparente lesão do jogador de linha e não o tratamento. A FIFA quer agilidade. O tempo fora de jogo. O tratamento deve ser feito fora das 4 linhas e o atleta deverá permanecer fora da partida por 1 minuto do tempo corrido após o reinício da partida. É isso aí. É aquela questão de tem que sair a bola primeiro, para depois Marcondes, entrar. Tem outra regra boa, que é o lance da que é o cronômetro zerado nas substituições. Isso aí. A partir do momento em que a placa for levantada pelo quarto árbitro, o jogador substituído terá até 10 segundos para sair de campo pelo local mais próximo. Nos 5 segundos finais, o juiz fará uma contagem regressiva visual. O que a FIFA pretende com isto? Ela fez algumas mexidas já lá atrás, aproveitando aquela vibe do voleibol para tornar o jogo um pouco mais rápido, né? E agora ela mexe de novo, porque a FIFA é muito tradicional, conservadora, né? Os membros da FIFA. E também teve uma mudança. Olha a jogada com o Rafinha na grande área. Rafinha com a chance! Defendeu o goleirão. Não pode, hein, Rafinha? O seu naipe em seleção brasileira não pode perder gol assim. Pode pegar gol assim o Cachoeira, o Elvis da Ponte. Esses caras podem, mas você não. E tem uma outra questão também que a FIFA já vetou 100%, que essa vai estar valendo na Copa do Mundo, não pode mais falar assim, Pedrinho, você vai lá na cesta lá do Felipe Marcos. Acabou, não tem mais essa conversinha colocando a mão na boca. Não tem. Porque ela quer deixar bem explícito algum caso de racismo, alguma provocação, algum xingamento. Ela quer justamente
ter esse controle da situação. Daqui a pouquinho nós vamos para uma imagem do Neymar, que foi extremamente importante. Mas não vamos o Neymar vem pro segundo tempo, a imagem do Neymar. Isso. E a gente já tá no finalzinho do primeiro tempo. 45 minutos do primeiro tempo, o Marcondes segue 2-1 pro Brasil no Maracanã e tem Panamá no ataque. Quem tá na bola é o Sete Rodrigues. Ó, no segundo tempo, nós vamos falar sobre os adversários da seleção brasileira. Panamá chutou a bola, o zagueiro do Brasil tirou, o Brasil no ataque. Adversários. Mais uma vez sobre a numeração da seleção brasileira. E temos quantas sonoras ainda, Pedrinho? Temos mais 4 sonoras, Marcondes. 4 sonoras. Vamos soltar uma sonora no intervalo. Isso. Né? Na verdade, são 2 jogadores por sonora. Tá, são 2. A gente vai soltar 2 jogadores, uma sonora com um conjunto de 2 no intervalo. Depois tem imagem do Neymar, mais sobre a numeração. E vamos acompanhar o segundo tempo da seleção brasileira, que se despede do Brasil, embarca amanhã para os Estados Unidos. Vamos falar sobre o amistoso também. Tem mais um amistoso antes da estreia. A estreia dar-se-á no dia 11, dia 13, contra Marrocos, 7 horas, horário de Campinas. 7 horas, horário de Brasília, o jogo. Com a gente, muito obrigado, de coração, Pix da galera, plataforma que muda seu jogo, sorteios semanais e prêmios instantâneos, sorteio pela Loteria Federal. Pix da galera, plataforma regulamentada. Marcondes. Oi! O Brasil volta a campo no próximo dia 6 contra o Egito em Cleveland. Ah, tá. É dia 6, você chega dia 9. Isso. Você sai daqui que horas, Pedrinho? Ah, tá. À noite. À noite. Chega lá de manhã, já vai para buscar o credenciamento, que é o principal documento seu durante 50 minutos, o período, 50 dias que você ficará nos Estados Unidos. Né? Dia 8, deixa Campinas, volta dia 25 de julho. Mascarada, hein, Pedrinho? 50 dias longe, hein, Marcondes? Não vai chorar de saudade, não, hein? Sortando o Rolinho, Felipão. Não vai chorar de saudade, não, hein, Marcondão? Esquece meu presente pra você ver se você volta. Não volta. Não, volta sim, claro que volta. Mais 2 minutinhos só de jogo, pra amar. Mais 5 minutos, Marcondes. Vamos Olha até a festa 50 minutos nesse Olha a festa primeiro tempo. Maracanã. E Marcondes, você já assistiu um jogo no Maracanã? Eu nunca assisti no antigo. Muitos. Mas eu assisti 3 jogos no Maracanã. A final de 2014 eu assisti. Já assistiu? Eu assisti um final do Carioca, Botafogo e Vasco. Assisti o meu time jogando no Maracanã, que era meu sonho também, que eu não posso revelar no time que eu torço. Claro que não. E também assisti um jogo do Flamengo Isso no Maracanã. Não paga nem padaria, né? E Marcondes, ano passado eu assisti um show no gramado do Maracanã. Não, o Maracanã é maravilhoso, mas eu prefiro ainda o antigo. Tive o prazer de estar nos dois, né? Nos dois, maravilhoso, é fantástico. Já falando de arena, os Estados Unidos está correndo contra o tempo também, né? Problema de gramado, estavam colocando agora grama em algumas arenas, estão gastando bilhões em dólares, estão correndo contra o tempo. O Brasil é tudo em cima da hora, lá fora também é. Marcondes, para quem vai para os Estados Unidos, estiver em Nova York no dia do Jogo do Brasil, sabe qual que é a bagatela que subiram o metrô? Sacanagem, hein? Do estado de Nova York para Nova Jersey? Quanto está hoje, né? A gente pesquisou hoje. Tava $2,50, não é isso? Isso. 2,50. Sabe quanto? Vai estar lá? R$550. É isso mesmo, vocês não entenderam errado. O trem, metrô, que dura cerca de 30, 40 minutos, de Nova York para Nova Jersey, subirá para R$550. Hoje é acho que R$3, né? O brasileiro. R$550, Marcondes. É brincadeira ou não? Vai a pé, aí você aproveita e você emagrece. Já te falei sobre isso. Piques da galera conosco na cobertura da Copa do Mundo. Aqui no F-Play, som e imagem, no melhor do futebol, no portal Futebol Interior, no nosso Instagram também, @Futebol Interior. E também temos uma página exclusiva sobre Copa do Mundo, com Pix da galera, o nosso patrocinador Master estará conosco. Pix da galera, plataforma que muda o seu jogo. E lá você vai ter a foto do Pedrinho. Você clicou ali, junto com o Pix da galera, você vai ter aí as informações, né? Informação como se fosse a nossa rádio FI, né? FI Play aqui. Você vai ter a imagem e o som com o Pedrinho direto do CT do Brasil em Nova Jersey, no CT do Red Bull, que estará acompanhando. Depois vai para Miami, Pedrinho vai junto com a seleção. Onde a seleção estiver a partir do dia 8, o Pedrinho estará junto, coladinho, junto com o Neymar, de mãozinhas dadas com o Ancelotti. Em nome de Pix da galera, plataforma que muda o seu jogo. Agora são
7 horas e 20 minutos. Aguardando o finalzinho do primeiro tempo. Depois nós vamos lá pro intervalo. Na verdade, Panamá no hein? ataque, Marcondes. Deu 49 minutos do primeiro tempo. Tem Panamá no ataque. Quem tá com a bola é o camisa número 11 do Paraná, o Barcenas. Futebol interior. Sabe onde foi essa bola de cruzamento aí, Marcondes? Tem aquele barzinho. Lá na Praia do Leme. Não, mas tem um barzinho em frente do Maracanã, é bom? Tem? Tem. Aí conhece. Sim. Eu conheço só a Zona Sul. Falou qualquer lugar da Zona Sul, eu conheço tudo ali, Marcondes. Você conhece a nata do Rio. Final de primeiro tempo, Maracanã. Seleção brasileira vencendo o Panamá por 2-1 com os gols de Vinícius Júnior e Casemiro, mas o principal jogador da seleção certamente foi o atacante do Real Madrid, Vinícius Júnior. Agora são 7 horas e 21 minutos, vamos para o intervalo, mas o nosso intervalo será diferente. Marcondes, a gente está acompanhando a detentora da transmissão do Brasil e Panamá. E se falar algum jogador? Mas não vai falar. Não vai falar. Ele vai mudar o jogo inteiro, vai mudar o time inteiro. Mas não fala. Pode ter certeza. Pode ser que depois. Não, não vai falar. Ele não fala no intervalo. Gostaria de ir pra Mônaco, Marcondão? Não. Não? Deve ser uma delícia lá, pô. É muito estreito, muito nariz empinado. Não gosto de gente assim. F-Play, som e imagem no melhor do futebol, Copa do Mundo. Aqui no Futebol Interior com o Pix da Galera. Plataforma que muda seu jogo. Pix da Galera. Sorteios semanais. Prêmios instantâneos, sorteio pela Loteria Federal, Pix da Galera, plataforma regulamentada. 10 centavos, 10 centavos, 10 centavos. Você ganha uma moto. Você pode ganhar uma moto com 10 centavos. Não perca tempo, já tome mais informações. Vai no nosso Instagram, no Pix da Galera pra você. Vai! Não perca tempo não. Pedrinho, tô contigo aí, Pix da Galera. Olha lá. Olha quem tá ali, Marcondes. Esse é o Felipe Marques. O que você preparou pra gente agora, Felipe Marques? Tem a coletiva do Ryan junto com o... Tem aí? Pode ser? Vamos ouvir o jogador da seleção brasileira, Marcondes? Vamos lá. Que falou agora essa semana pela CBF TV, e vocês conferem tudo aqui no portal Futebol Interior. Quem colocou pra gente é Felipe Marques, o monstro da mesa de som do Futebol Interior. Marcondes, quem que tá no jeito aí, Felipe? O Matheus Cunha e Ryan, né? Vamos lá. Vamos conferir primeiro o Matheus Cunha, depois a gente confere a entrevista do Ryan aqui no Futebol Interior. Vem com a gente. E aqui, bastante gente, Cunha? Rapaz. Então, começamos hoje com o Matheus Cunha, jogador de 27 anos, 21 jogos pela seleção brasileira, indo para a sua primeira Copa do Mundo. A gente começa aqui com Marcelo, por favor. Oi, Cunha, bom dia. Aqui embaixo, Marcelo Marinho da Litoral News. Parabéns atrasado. Eu queria entender como é que foi esse sentimento de chegar aqui na Granja Comari para a sua primeira Copa do Mundo no dia do seu aniversário. Eu sei que em outras coletivas a gente já tocou nesse tema em alguns momentos, da tua ausência de 2022, foi muito marcada, mas agora está concretizada a tua volta à seleção brasileira e para a disputa da tua primeira Copa do Mundo. Fala um pouquinho desse sentimento e calhou de ser no dia do teu aniversário, né? Parabéns. Obrigado, bom dia. Bom, acho que o futebol, assim como na vida, faz parte, passar por momentos de dificuldade, superá-los e alcançar o objetivo. Acho que é muito gratificante depois de tudo que eu passei. Ver meu nome na lista, dar um passo para o meu sonho. E, bom, chegando no dia do meu aniversário, acho que vamos ver, né? Acho que é destino, dá tudo certo. Mais um ano de vida, aqui onde eu sempre sonhei. E, bom, fico muito feliz de estar participando de tudo isso. Aqui, Matheus. Onde é que tá? Aqui no centro. Aqui, ó. Tudo bem? Feliz aniversário. Obrigado. Foi muito bacana te acompanhar de perto. Você já era protagonista no Wolverhampton e depois você virou protagonista de um dos maiores clubes do mundo, levando o Manchester United de volta à Liga dos Campeões para a próxima temporada. Eu queria ver se existe um paralelo entre o que você faz dentro de campo no Manchester United, em termos de posicionamento, de função, e o que o Ancelotti te pede aqui na seleção brasileira. Sem dúvida, eu acho que esse é meu segundo ciclo de seleção. Acho que é muito mais parecido com o que eu jogo no clube. Muito mais flutuações entre linhas, em muitos momentos jogando propriamente como meia.
E, sem dúvida nenhuma, acho que já é uma função que eu venho exercendo mais durante o clube, no período do clube. E muito feliz, né, com tudo que vem acontecendo comigo, um clube que eu sempre sonhei em jogar, ter meu primeiro ano de volta à Champions League, de volta a competições que eu acho que o clube tem que estar todo ano, chegando aqui na Seleção Brasileira agora, e espero que possa ser muito bem sucedido, assim como foi lá, e possa dar meu melhor dentro dessas funções que eu estou mais habituado a fazer. Matheus, aqui, Caio Mota, Globo Esporte. Uma coisa importante na vida é alinhamento de expectativas, né? Parece por muito tempo tentou esclarecer muito assim, cara, eu não sou um 9, não sou aquele 9 como foi o Ronaldo, Luiz Fabiano, Fred e tudo mais. Você chega para essa Copa do Mundo muito mais com essa percepção clara para a torcida, para o público em geral, que você é um cara que vai ser importante buscando os gols, fazendo os gols, mas que você não é um camisa 9, você é um cara que vai ser esse papel hoje aqui nesse 4-2-4, muito do equilíbrio também. O quanto que isso para você também é importante, que a torcida do Brasil te veja com mais clareza e entenda um pouco mais o que esperar de você dentro de campo. Obrigado. Eu acho que é gratificante você poder demonstrar e ser reconhecido pelo, creio eu, ponto mais forte e ser julgado por isso. Então, chegar aqui agora, como eu falei anteriormente, numa posição que você é mais habituado a exercê-la durante o ano, sem dúvida nenhuma, te dá mais confiança, te dá mais, propriamente, te dá felicidade em estar exercendo uma função que você sente que está fazendo melhor, e sem dúvida nenhuma, mas estando aqui, um período que sempre sonhei participar, pré-Copa, acho que no que ele precisar de mim eu vou tentar exercer da melhor forma possível. Matheus, aqui atrás, aqui ó, Tomer Savoia, da X Sports, feliz aniversário. A gente já sabe o que você pediu, né, ontem, para soprar as velhinhas, mas eu queria saber se o Matheus lá atrás começou a jogar bola na Praça São Gonçalo, no bairro da Torre, lá em João Pessoa, imaginou e sonhou tudo que você conquistou até hoje, ouro olímpico, disputar uma Copa do Mundo, tá onde você está hoje, como é que foi o caminho até aqui? Valeu, obrigado, feliz aniversário e boa sorte. Muito obrigado. Sinceramente, eu acho que se existe dois Matheus, aquela criança que não tem muita noção das consequências e só sonha, e sem dúvida nenhuma, acho que nesses momentos, acho que todos os sonhos é muito fácil se realizar, e quando você vai tendo noção da dificuldade que é alcançá-los, da maturidade, do quão difícil é você estar em busca dos seus sonhos, e, bom, tá passando todos eles, conquistar o ouro olímpico, tá em uma pré-Copa do Mundo, se Deus quiser realizar o maior sonho da carreira de um jogador de futebol, cara, ter um ouro olímpico e um troféu de campeão do mundo, eu acho que não tem muito mais do que eu possa pedir a Deus, não. Sem dúvida, eu acho que pós aquela criança entender o quão difícil é alcançar todos esses objetivos, vai ser mentira eu falar que sim, era fácil lembrar disso. Eu acho que não, eu acho que quando eu comecei a entender, eu acho que comecei a duvidar do quão longe você poderia chegar, poderia alcançar, mas eu acho que o trabalho paga, eu acho que o foco e todas essas outras palavras positivas que você pode juntar dentro do seu caminho para que você aos poucos possa estar construindo o seu castelo, eu acho que, sem dúvida nenhuma, eu acho que é algo que é muito prazeroso estar alcançando. Matheus, o Wellington Campos, da Rádio Itatiaia. Eu queria te perguntar sobre duas lideranças que nós temos no grupo do Brasil. O técnico Carlo Ancelotti, multicampeão, e Rodrigo Caetano também. Qual que é a importância desses dois na caminhada para o título do Brasil? E não falar que a gente é favorito, isso é bom? Rodrigo está limpo. Cara, é um prazer trabalhar com os melhores, sabe? Pessoas que têm experiência, podem transmitir para você e ajudar a sonhar contigo algo tão grande. Eu acho que chega num momento onde as dúvidas têm que deixar de lado, e essas pessoas, acho que são pessoas que com tanta experiência e com tanta vivência dentro do futebol são essenciais para esses momentos, para levar o barco na direção que todos queremos, tomar decisões difíceis em momentos importantes, e sem dúvida nenhuma, eu acho que está junto com a gente para que a gente possa realizar o nosso trabalho, assim como eles, da melhor forma possível e com um só objetivo: ter alegria e dar alegria para todo mundo. Bom dia, Cunha, aqui atrás, Carlos Gil Globo, tudo bem? Parabéns também aí pelo aniversário, pela convocação, bom falar contigo.
Cunha, no final do ano passado, a gente tinha talvez muito consolidado ali no fim da data FIFA um setor ofensivo com você, Rafinha, Vini, Estevão, né? Parecia, olha, esse deve ser o quarteto da Copa. Só que o cenário muda, né? O Estevão se lesiona, o Neymar retorna para a seleção, você tem aí ao seu lado o Ryan, que na última data FIFA é chamado, assim como o Endrick, assim como o Igor Thiago, enfim, jogadores que vão ganhando oportunidade. Como é que você vê o cenário hoje de disputa por posições e até mesmo falando em sistema de jogo? Né, se com essa saída do Estevão você vislumbra até por parte do Ancelotti uma mudança de modelo de sistema na parte ofensiva da seleção. Obrigado. Obrigado. Eu acho que nos períodos que nós tivemos a oportunidade, eu acho que é gratificante saber que foi bem aproveitada, não só nós 4, mas eu imagino que outros atacantes, quando entraram também, conseguiram demonstrar o quão importante é se adaptar às funções que o Ancelotti pede. Infelizmente aconteceu algo muito, muito triste para todos nós. Todo mundo que fica de fora, a gente sente um pouquinho parte da negatividade, dos sentimentos ruins que o impedem de realizar o sonho. Mas eu acho que assim, é muito importante para todo mundo que está aqui se fechar num só objetivo. Eu acho que, independente de quem ele começar jogando, eu acho que todos vamos ter a tranquilidade e a consciência de exercer a melhor função possível. Como você falou, o Ryanzinho está aqui do nosso lado, um dos mais novos do grupo, e tem uma temporada, bom, eu vejo de perto, jogo contra ele várias vezes, exercendo uma função importante, um jogador importante, assim como todos os outros na disputa do ataque, em todas as outras posições da seleção brasileira. Bom, é o fácil de falar, aí depende do mister, do quem ele quer que vai exercer a função naquele momento, porque eu tenho certeza absoluta que todos vão estar preparados para exercer da melhor forma possível. Cunha aqui, bom dia. Gabi Guimarães, TV Band, prazer falar com você. Muito se falou sobre o Neymar, que está de volta à seleção depois de quase 3 anos, continuar com a camisa 10. Vocês no grupo falaram sobre isso e o Neymar diretamente pediu para vocês ou para o mister para continuar com a camisa 10? Obrigada. Bom dia. Não, eu acho que assunto de número é muito irrelevante para onde nós chegamos. Eu acho que é tão gratificante poder vestir essa camisa e realizar o nosso maior sonho, assim como eu sempre falo, fico batendo nessa tecla, mas é muito verdade, é muito sonho, assim como creio que muito para vocês estarem aqui fazendo essa coletiva, para nós não tem algo maior do que poder realizar esse sonho, e pouco importa o número que você está usando. Eu acho que vestir essa camisa, voltar, a gente viu a reação dele por voltar, alguém tão grande com tantas convocações e demonstrar todo esse orgulho de estar de volta. Eu acho que as questões de números ficam completamente fora do nosso alcance, e o número que tiver lá na camisa a gente vai exercer com o maior orgulho possível. Acompanhamos o Matheus Cunha, atacante da seleção brasileira. Intervalo de jogo no Maracanã. Brasil 2, Panamá 1. Agora vamos acompanhar o Ryan, ex-atacante do Vasco e agora atual atacante do Burnsville, da Inglaterra. Ryan, aqui no Futebol Interior. Seleção brasileira, um dos que chegaram aí para a última data FIFA e logo conquistou essa vaga para a Copa do Mundo. Vamos começar por aqui, com o Rodrigo. Oi, Ryan, bom dia, Rodrigo do canal Vamos. Queria que você tentasse colocar em palavras o que está significando esse momento para você, o que representa estar aqui na seleção brasileira e como foi ouvir o mister falando Ryan lá na convocação da seleção brasileira. Obrigado. Bom dia, momento de felicidade, momento de desfrutar, o momento que estou vivendo aqui agora, 19 anos, disputar uma Copa do Mundo, como sempre falo, é para poucos, então ouvir o meu nome na lista foi um momento de felicidade, não só para mim, mas para minha família também. É um menino que veio da comunidade, está jogando a Copa do Mundo. Então, estou muito feliz, muito honrado agora de desfrutar do momento. E, se Deus quiser, trazer o Hexa para o Brasil. Ryan, aqui, ó. Alan Santos, do BTB Esportes. Parabéns pela convocação. Fala pra gente um pouco da importância do Vasco da Gama, de toda a estrutura, passou pela escola, passou pela barreira. E também, há 10 anos atrás, você estava na arquibancada de São Januário. E hoje você está aqui jogando uma Copa do Mundo. Obrigado. Bom dia. Como sempre falo, o Vasco foi minha segunda casa desde 6 anos de idade até os meus 19 anos de idade. Então, o Vasco sempre me ajudou. Sempre, como tu falou, estudei.
joguei salão, joguei campo, então foi um momento de muita felicidade. Então, fico muito feliz pelo Vasco, tem muitos torcedores que mandam mensagem, então fico muito feliz. Então, sou muito grato por isso também, então sou muito feliz por isso. Ryan, Raíza Simplício aqui da revista Placar. Ontem a gente viu um vídeo do Lucas Paquetá, do Bruno Guimarães, brincando com você ali, dizendo que estavam soltando pipa, enfim. O que aconteceu ali? Você perdeu uma pipa para eles, como é que foi? E como é que o grupo, né, da seleção brasileira te recebeu? Você que é o mais jovem, assim, junto com o Hendrick, 19 anos, uma convocação só. Como é que o grupo recebeu e como é que você está vivendo essa experiência? Cara, o grupo me recebeu muito bem. O momento ali da pipa ali foi um momento de descontração nossa ali, de momento de estar brincando com o pessoal me recebeu muito bem. Paquetá, Bruno Guimarães, é a primeira vez que estou trabalhando com eles aqui. Então, ali eu e o Wesley era a dupla também era o Paquetá e Bruno Guimarães ali. Foi 3 pipas para cada, então a gente cortou só uma e voou 2, então a gente ganhou de 2-1. Então eles ficaram com a vitória, mas eu acho que vai ter volta e a gente vai dar a volta por cima. Ryan, atacante do Bournemouth da Inglaterra, da seleção brasileira, falando aqui do futebol interior, no momento que as seleções voltam para o segundo tempo. É com você, Roberto Marcondes. Muito bem, Pedro Lino, repórter, que estará na Copa do Mundo. Em nome de Pix da Galera, a plataforma que muda o seu jogo. Sorteios semanais e prêmios instantâneos. Sorteio pela Loteria Federal. Pix da Galera, plataforma regulamentada. Pix da Galera, futebol interior na Copa do Mundo, com Pedro Lino. Claro que a gente vai falar muito nesse segundo tempo aí também da seleção brasileira, que está jogando contra o Panamá, vencendo por 2-1 no F-Play, som e imagem no melhor do futebol. E tem um monte de mudança, um monte. Eu já vi Hendrick, já vi goleiro diferente, já vi lateral diferente, vai mexer. E aliás, o Ancelotti citou exatamente isso, né? Que ia mexer tudo. Vai começar o segundo tempo e a gente vai com calma, né? O Pedrinho aqui dá tempo aqui para pegar as alterações. Eu vou chamar, Pedrinho, enquanto você pega as alterações, por gentileza, junto com o Felipe Marques aqui, a questão do vídeo, que mostra o momento quando o Neymar foi para campo, né? A torcida ficou maluca com o Neymar antes, só para registrar o início do segundo tempo, enquanto o Pedrinho pega aí, né, com as informações que já está no grupo dos repórteres, jornalistas da Copa do Mundo, as alterações da seleção brasileira, em nome de Pix da Galera, a plataforma que muda seu jogo, aqui no Portal Futebol Interior, com uma página exclusiva sobre Copa do Mundo. Você vai ter um link ali com a carinha do Pedrinho, com o Pix da Galera, que você vai ter aí as entrevistas com imagem, com som. Também, todos os dias, teremos reels, né, direto dos Estados Unidos, no nosso Instagram, no @Futebol Interior, e também todas as informações aqui no Portal Futebol Interior, sempre em nome do Pix da Galera, a plataforma que muda seu jogo. Marcondes, já pegou tudo? Uma substituição só, saiu o Alisson, entrou o Ederson, camisa número 23. E tem um cartão amarelo o Hendrick também entrou. Eu vou confirmar aqui, mas saiu o Alisson, entrou o Ederson. Sim. E cartão amarelo pro zagueiro do Panamá, o César Blackman. Tá legal. Pedrinho dá uma olhadinha que mudou muito. Tem Danilo em campo, tem um monte de gente, mas daqui a pouco o Pedro vai com calma, né, pegar aí as alterações. Vamos agora apresentar para vocês, e muito obrigado pela audiência, viu? Muito legal, um trabalho especial nosso aqui do Futebol Interior no F-Play. Som e imagem no melhor do futebol, com Pix da Galera. Plataforma que muda seu jogo. Conosco no F-Play. Conosco na Copa do Mundo. Tudo sobre Copa do Mundo, seleção brasileira. Daqui a pouco os adversários. Vamos reprisar aí os números fixos das camisetas da nossa seleção. Neymar é 10. Em falando em Neymar, vamos colocar um vídeo que o Neymar levou a torcida à loucura no dia de hoje no Maracanã. Solta aí, Felipe Marques, por gentileza. Chama o famoso olé, olé, olá. Olha lá. Como é que pode um cara desse ficar fora da Copa do Mundo? Os caras que não queriam o Neymar. Que bobagem.
Alguns jornalistas batem cabeça em parede, velho. Você tá louco? Acompanhando aí, ó. Essas imagens aqui do GE TV. Um abraço ao Jorge Igor, grande amigo. Jorginho é parceiro das antigas. Conde, saiu também o Bruno Guimarães com a 8 na seleção brasileira. E entrou o camisa número 13, o Danilo. E também saiu o Rafinha com a 11. E entrou o 25, Igor Thiago. Tá, e também saiu o Vini Júnior, Marcondes, com a 7. E entrou o 19, Hendrick. Tem o Danilo também em campo, que jogou... entrou no lugar do Bruno Guimarães. Tá aí. Então ele mexeu. O Fabinho também entrou, o Campineiro. Acabou de tocar na bola agora. É claro, mas olha a jogada. Com o Igor. Olha o Hendrick no meio. É Paquetá? É. Paquetá. Você é jogador de seleção brasileira, irmão. Maior transação no futebol brasileiro. O Flamengo tá gastando uma bala com você pra você fazer isso. Eu vou falar com vocês aí, na boa, viu? Mas quando saiu no Panamá, saiu o Blackman e entrou o 17, Fajardo. Tá. Eu vou falar uma coisa pra você, Pedrinho. Eu não convocaria o Paquetá. Confesso pra você. Olha, meu Deus. No Panamá também, Marcondes, saiu o 14, Harvey e entrou o 6, Martinez. Quero saber do Brasil. Quero saber do Brasil. Ó, o Brasil saiu... Dane-se os caras, velho. Quer nem saber do Panamá. Ó, no Brasil saiu o Alisson, o Wesley. Ó, no Brasil foram 2, 4, 5 substituições. Vai de boa, pode tranquilo aí que... Nossa, na verdade foi um caminhão de substituições. Foi, mexeu tudo. Mas ele cantou essa bola, vai com calma que a gente vai conseguir. Né? A gente vai conseguir enquanto a gente vai falando aqui. Não vou te chamar, não vou te chamar para você falar nada da seleção por enquanto, porque eu sei dessa dificuldade de anotações, é terrível isso, né? Mas tá no acordo, né? Se você ligar o microfone, a gente vai. No Brasil saiu o Alisson com a 1. Você também não pode fazer isso, Pedrinho! Entrou 23, Copa do Mundo! Entrou 23, Ederson. Saiu o 2, o Wesley. Entrou o 24, Ibanhas. Saiu o 8, Bruno Guimarães. Entrou o número 13, Danilo. Saiu o 20, Matheus Cunha. Entrou o 20, Lucas Paquetá. Saiu o 7, Vini Júnior. Entrou o camisa número 19, Hendrick. E saiu o número 11, Rafinha. E entrou o Igor Thiago com a 25. Lembra antes da convocação, quando o técnico Ancelotti falou do Danilo zagueiro, do Flamengo? Ele falou assim, quero convocar, tem personalidade, acho que foi o primeiro a ser convocado assim, explicitamente, abertamente, foi ele, capitão do time. Que fez o gol do título do Flamengo na Libertadores. Isso aí. Capitão do time. Então é cara de responsa. Se você observar também, todas as matérias que a gente recebe da CBF TV, todas têm a resenha do Ancelotti com um jogador. Tem um jogador aqui, conversa com o Danilo, conversa com os meninos, conversa com o Rian, conversa com o Hendrick, ele vai conversando com a galera. Conversou muito com o Everton, goleiro, ele vai conversando, né? Isso é importante. Ele é muito de agregar o técnico Ancelotti. Ele prioriza muito a questão do ambiente no vestiário, o ambiente do grupo. Talvez seja por isso que, não só pela qualidade, pelo amor de Deus, o Neymar é extraterrestre para mim. Joga com uma perna só. No Brasil não tem ninguém que faz o que o Neymar faz. Mas também, além da qualidade, da importância do Neymar na Copa do Mundo, na seleção brasileira, também se deve à questão de grupo. O Neymar ele é querido por todo mundo. Não tem ninguém que tem restrição contra o Neymar. Quem tem restrição são com jornalistas que não querem o cara. Pô, torcedor que fica pegando o pé do Neymar. Vê se a Argentina pega no pé de Messi, pegava no pé de Maradona. Não. Vê se Portugal pega no pé de Cristiano Ronaldo, também não. Agora falando só porque a Copa do Mundo, como é um torneio, né? Uma competição importantíssima, o maior de todos os tempos. Portugal vai jogar. Portugal vai jogar em homenagem a um atleta que faleceu num acidente de carro, né? Ele jogava no futebol. Isso mesmo, Marcondes. Diogo Jota. O Jota. Ele faleceu num acidente de carro. Ó, que jogadaça! Hendrick. Você não tá lutando capoeira, Hendrick? Hendrick, que tava no Lyon, tá voltando pro Real Madrid, Marcondes. Já tá lá no Real. Isso, o Diogo Jota sofreu um acidente de carro no ano passado jogando pelo Liverpool.
Ele ia num cruzeiro, numa viagem de barco, mas estava indo de carro. O carro bateu, ele veio a falecer. Diogo Jota, um dos ídolos do futebol português. A seleção vai homenageá-lo na Copa do Mundo. Se essa bola passa, esse toque do Endrick, se a bola passa pelo goleiro, é caixa. Do jeito que ele tocou na bola, que ele não pegou de jeito, né? Mas é diferente. Tá, portanto, 2-1, começo de segundo tempo, com 8 minutos. Saiu o goleiro errado, Endrick! Tocou para trás. Gol do Brasil! E gol... Igor Thiago. E gol de classe. Gol de quem sabe. Gol de um dos artilheiros da Premier League, vulgo Campeonato Inglês. Muito bem. Jamais você pode falar vulgo. Então foi o Thiago. Igor Thiago. Igor. Ó o goleirão. Ó o goleirão. Aí é gol de quem sabe, Marcondes. É gol de quem conhece. É bola de seleção, né? É bola de seleção. É aquela questão do técnico Ancelotti sobre a pressão em bloco, a pressão alta. Foi o que ele fez agora. Ele fez uma pressão alta em bloco. Você tinha 3, 4, 5 jogadores... Marcondes, foi gol do Rayan. Do Rayan, 26. Gol do Rayan, 26. Esse menino tá na... Sei não, hein? Rayan, Endrick, esses caras vão dar trabalho. Vão dar trabalho pro Ancelotti. Olha a estrela do Rayan, né? Aliás, falou com a gente agora há pouco, não falou? Falou aqui no Futebol Interior. Isso aí. Copa do Mundo é conosco aqui no portal Futebol Interior, FI Play, som e imagem no melhor do futebol e também para o nosso Instagram, @Futebol Interior, que você terá no Instagram matérias todos os dias, lá e cá. Lá estará Pedro Lino, com Pix da Galera, plataforma que muda o seu jogo, aqui em Campinas, aqui no Brasil, com a Luísa fazendo, né, também a cobertura nos eventos que vão acontecer na cidade de Campinas. A Prefeitura Municipal já está programando uma festa maravilhosa com um telão na Arautos da Paz. Na Arautos da Paz, e isso. nós estaremos também fazendo essa cobertura, ou seja, o ambiente no Brasil, o ambiente nos Estados Unidos, a torcida dos Estados Unidos, a torcida brasileira, o dia a dia, a seleção brasileira treinando com as informações com o Pedro Lino. Fala, Pedro. Marcondes, o Brasil agora no segundo tempo tá com Ederson no gol, Ibanhas, Douglas Santos e Léo Pereira, camisa número 26 do Brasil é o Rayan, que fez o gol entrando no lugar do Alexandro. 17 do Brasil é o Fabinho. O 13 é o Danilo. Capitão. O 20 é o Lucas Paquetá. Luiz Henrique. Depois tem o Endrick e também o Igor Thiago. Então os dois jogadores que não saíram neste segundo tempo, Marcondes, são Léo Pereira e Luiz Henrique. Muito bem. De repente, é claro que o Léo Pereira é um dos poucos, né, zagueiros do Brasil canhoto, né? Tem isso também. Ô Pedrinho, enquanto rola lá com 10 minutos, Brasil 3-1, com os gols de Vinícius Júnior, Casemiro e também o Rayan, que marcou agora. Como é que nós estamos de adversários? Que todos já estão confirmados. Não tem mais espaço. O Uruguai, acho que o Uruguai apresentou hoje a convocação. Olha o Panamá saindo pelo lado direito com velocidade. Bateu fraco. Fala aí, Pedrinho. Marcondes, convocados do Marrocos, Bounou, do Al Hilal, El Kajouil, do Berkane e Tagnout, do Asfar. Esses são os goleiros. Defensores, Mazraoui, do Manchester United, Salah Edine, do PSV, Balarami, do Al Hilal, Hakimi, do PSG, o jogador mais conhecido do Marrocos é o Hakimi, que foi campeão ontem, né? E Marcondes, ele marcou, ele fez gol de pênalti, fez? Não, fez de pênalti, mas fez o gol de pênalti e ele foi o único jogador que não ficou de fora do PSG na temporada. Muito bem. El Kiaud, do Genk, Aguerd, do Olympique de Marselha, Riad, do Crystal Palace e Halal, do KV Mechelen, e junto com o Diop, do Fulham, dos jogadores defensores do Marrocos. Os meias, El Moralbet, do Strasbourg, Bouad, do Lille, El Anauri, da Roma, Amrabat, do Betis, Ounaoui, do Girona e El Cananousse, do Stuttgart. E também o Sabauri, do PSG. E os atacantes, El
Adre, do Betis, Tabli, do Sunderland, Hakimi, do Al Ain. Hakimi também é bastante conhecido, só que o Hakimi, são Hakimi com H e Hakimi com R, do Al Ain. El Kaabi, do Olympiacos, Brahim Dias, do Real Madrid, Gessimi, do Strasbourg e Eschiglaube, do Eintracht Frankfurt. Muito bem. E o técnico é Mohamed Ouhahi. O Mohamed, aliás, é bom treinador, né? Ele é bom treinador. Já tem um tempinho lá na seleção marroquina. Não precisa falar inteirinho com o elenco, não. Marrocos, quem que é o principal? Tem 1 ou 2 ou 3 jogadores que fazem a diferença? O Hakimi do PSG, o Brahim Dias do Real Madrid e também podemos colocar o zagueiro defensor do Manchester United. Muito bem. São grandes equipes e que certamente estão acostumados a terem essa colocação de grandes jogos, né? Bom, Marrocos, ok. Ainda temos Haiti, teoricamente, é a seleção mais fraca do grupo, né? É isso mesmo. Tem alguém de destaque, Pedrinho? O Haiti, Marcondes, tem um atacante, o Dukens Nazon, que joga no Estegial Futebol Clube. Ele é um dos artilheiros do Haiti na década. Qual que é o time dele? Que país que é? O Estegial FC. Tá, joga. Tem jogadores que jogam nos Estados Unidos, né? Na França. Não dá pra falar bons jogadores, né, Marcondes? Mas é a seleção mais fraca, não tem uma referência. É a seleção mais fraca do grupo do Brasil. A segunda vaga fica com Marrocos e Escócia, né? Escócia. E a Escócia, Marcondes, tem um jogador, o McTominay. O Scott McTominay do Napoli. Ele fez um dos gols da classificação da Escócia para a Copa foi de voleio e ele virou nota. Eu vi. No dólar escocês, ele virou nota e são poucas unidades que você pode conseguir tanto lá na Escócia ou na internet, Marcondes. Muito bem, que se tornou uma referência do futebol escocês, ou seja, veio muito em alta. Para a Copa do Mundo. Então são os adversários da seleção nacional. E Marcondes, os técnicos do Haiti é Sebastian Ming e da Escócia é Steve Clark. Tá. Brasil, vem com Paquetá! Gol! De fora da área, bateu seco, canto esquerda, isso, Paquetá! Calma que nós estamos aqui. Agora vem essa dancinha, Paquetá. Ele é tão feio, essa dancinha, Paquetá. Ela é ridícula, Paquetá. Evite ela na Copa do Mundo. Aliás, a FIFA deveria colocar assim, termômetro sobre dancinhas. Paquetá, horrorosa, fora. Não vai. Paquetá, 4º gol do Brasil. Dá uma olhadinha no gol. Danilo, arranque, lado esquerdo. Paquetá, passou. Desviou no zagueirão. Desviou no zagueiro e enganou o goleiro do Panamá. Aí foi. Brasil 4-1 no Panamá, 15 minutos do segundo tempo. O jogo está acontecendo no Maracanã. Goleada do Brasil, é a última partida da seleção brasileira antes de viajar para os Estados Unidos, onde enfrenta no dia 13 de junho o Marrocos, pela primeira rodada da Copa do Mundo, Grupo C, Marcão, não? Muito bem. Essa dancinha do Paquetá, ela é ridícula. Paquetá, não dança, Paquetá. Você só fez o gol porque bateu no zagueiro e tirou o goleirão. Senão o goleirão ia defender, ia ficar feio para você. Agora o que chama a atenção é o crescimento técnico e tático do Danilo, que jogou no Palmeiras, que hoje, aliás, voltou a estar no radar do Palmeiras, só que o Botafogo colocou um valor alto nesse momento de 25 milhões de dólares. Só que, aí vai olha a jogada do Brasil. Pênalti. Aqui, é claro! Pênalti pro Brasil em cima de Igor. Thiago fez belíssima jogada. Pênalti, e o goleiro do Panamá, o senhor Orlando Mosqueira, fez o pênalti em cima do Igor Thiago. 16 minutos do segundo tempo. Segue 4-1 para a seleção brasileira. Meteu a caneta, chegou o goleirão, não teve freio. Atingiu as pernas aí do atacante da seleção brasileira. É pênalti. Vamos lá. Quem vai bater esse pênalti? Deve ser Paquetá, né? Se tivesse o Rafinha, seria o Rafinha. Vamos ver quem vai bater. Você tem Hendrick, você tem Danilo e tem Paquetá, né? Se você ligar o microfone. Se você não ligar o microfone, você não vai pra Copa, porque dá tempo. Dá tempo a gente cancelar a sua ida.
Tô brincando. Paquetá, tem Paquetá, o próprio Igor Thiago, Marcondes. Vamos ver quem vai pra cobrança. 17 minutos do segundo tempo, 4-1 pro Brasil. Igor Thiago conversa Pelo jeitão, lá. né? Pelo jeitão é ele, hein? Pelo jeitão é ele, não é? É o próprio. Igor lá, Thiago. é isso aí. Se ele fizer, será o segundo gol dele pela seleção brasileira, Marcondes. E o segundo de pênalti. Igor Thiago. Na camisa só tá Thiago. Você viu lá? Só tá Thiago lá. Quem ia bater que ele pegou a bola? Era o Hendrick? Era. Igor Thiago na cobrança. É pênalti para a seleção brasileira. Pode ser o 5º gol. Sofreu pênalti, tem a bola do jogo. Igor Thiago, paradinha, bateu, é gol! Gol! Igor Thiago, 5º gol da seleção brasileira. Que coisa linda, hein? Ó, a galera faz a festa. Esses familiares do Igor Thiago. 5-1. Eu tô gostando do placar de 5-1. Eu já vi um 5-1 na área. Você já viu um 5-0 hoje, né? Já vi. F-Play, som e imagem no melhor do futebol. Cobertura desse jogo amistoso da seleção brasileira contra o Panamá. Adversário fraco. Mas é pra fazer a festa, né? Só pra dar moral pra galera. Deu uma... Pô. Mas aí... O goleirão já tinha voado pro lado esquerdo. Bola pra um lado, goleiro de outro, né, Roberto? Aí ficou fácil. Como né? manda o figurino. Aí bateu com muita qualidade, né? Pô, Maracanã lotado, meu. Ele foi convocado quantas vezes? Ele ganhou muita... Ele tem moral com o Ancelotti. Love o Lancelotti. Não tinha como não convocar, né, Marcondes? Não tinha como não convocar foi bem o no futebol. Olha lá. Foi. O homem gosta dele. Olha lá. O homem curte. O homem curte ele, pode ter Falou certeza. aquela conversa no pé do ouvido, né? O homem curte. 5-1. E você está acompanhando aqui, nós estamos num trabalho especial sobre Copa do Mundo, Seleção Brasileira contra Panamá, 5-1. Piques da galera, plataforma que muda seu jogo, sorteios semanais e prêmios instantâneos. Sorteio pela Loteria Federal. Marcondes. Piques da galera, plataforma regulamentada. Fala, Pedrinho. Placar ao vivo, portal Futebol Interior, Pix da galera. O Guarani venceu o Amazonas por 5-0 na Série C. A Inter de Limeira venceu o Ipiranga por 2-1. O Santa Cruz empatou com a Ferroviária em 1-1. E agora a bola rolando no mesmo tempo que o jogo do Brasil. Anápolis 0, Maranhão também 0. Teremos jogos mais tarde, viu, Marcondão? Pela Série A, Cruzeiro e Fluminense, Remo e São Paulo, às 8h30 da noite pelo Brasileirão da Série A. Pela Série B, Cuiabá e CRB. E pela Série C, Figueirense e Paysandu. Muito bem. A gente está falando de Brasil e nós tivemos uma conquista essa semana maravilhosa do nosso tenista, do Fonseca, né, do João Fonseca, que está em Roland Garros, que é um grande prêmio de tênis, que é famosíssimo e estrelado, né? E ele ganhou do Djokovic. Ele ganhou. Ganhou do Djokovic num jogo maravilhoso. E ele acabou de faturar agora. Acabou de vencer. Ele venceu o Casper Ruud e vai às quartas de final de Roland Garros. 3-1. E encerra um jejum de 22 anos. Agora eu te pergunto, Marcondão. Ninguém segura o cara. Quem que foi o último tenista brasileiro a passar de fase em Roland Garros? Gustavo Kirten? O próprio. Gustavo Kirten. Dono de 3 títulos de Grand Slam. Aliás, o Djokovic disse que o João é o futuro do tênis mundial. Na minha opinião, ninguém segura. Ele vai ser campeão. Tá com pouca moral, homem? Nossa senhora. A expectativa é que com essa vitória, nas 2 vitórias que ele teve, Djokovic hoje, 3 milhões de reais. Fora que ele ganhou um prêmio no começo do ano também, no MGM, que fora de série. Valeu o nosso destaque aqui, porque o João realmente foi fantástico e ele avança para as quartas em Roland Garros na França. E tem tudo para ir, tem a nossa torcida aqui, certamente numa conquista maravilhosa. São 8h,
Nós estamos com um trabalho especial aqui no FI Play, som e imagem no melhor do futebol, tudo sobre a seleção brasileira contra Panamá, é a preparação da nossa seleção para a Copa do Mundo. Brasil viaja amanhã para os Estados Unidos, estreia dia 13 contra Marrocos às 7 horas da noite, horário de Campinas e Brasília. O segundo jogo será no dia 19, 9h30 da noite, contra o Haiti. E o último compromisso contra a Suécia, na Escócia, no dia 24, também às 7 horas da noite, onde o Brasil vai parar para acompanhar a seleção brasileira. E você terá todas as informações aqui no portal Futebol Interior, no F-Play, no Instagram do Futebol Interior, numa página exclusiva de Copa do Mundo, com o nosso patrocinador Master, Pix da Galera, plataforma que muda o seu jogo, né? Pedro Lino viajando no dia 8 para os Estados Unidos. Dia 9 já estará com a sua credencial, que já foi liberada pela FIFA, CBF, e acompanha de perto a seleção brasileira. A seleção brasileira, Pedrinho, ela chega, portanto, sai daqui amanhã. Dia 2 já está nos Estados Unidos. Isso. Já vai direto para Nova Jersey. Para Dallas. Vai para Dallas. Dallas não, Cleveland. Vai para Cleveland. Vai para Cleveland. Que tem um amistoso. Isso, onde enfrenta o Egito no dia 6 em Cleveland. E vai quando para E depois do jogo, no dia 7, vai para Nova Jersey, onde já se prepara para a Copa do Mundo. Tá. Você chega no dia 9. A seleção a sua credencial está em... Onde eu quiser pegar. Porque são duas... Como os Estados Unidos é muito grande, a FIFA fez 2 pontos de centro de imprensa. Tem um principal, que é Miami. Mas só que tem Dallas, tem... Quais cidades tiver jogo, você pode tirar a credencial. No seu caso, sim. Nova Jersey. Você vai ficar em Nova Jersey, onde você ficará já a partir do dia 9, acompanhando a seleção brasileira. E muitas crianças no Maracanã hoje, viu, Marcondão? É muito bonito ver as crianças acompanhando a seleção brasileira, acompanhando futebol, mulheres também. O jogo da seleção ele é diferente, né? A Copa do Mundo é diferente. Então tem isso também. Temos matérias para soltar, Pedrinho? Temos, Felipe Marques. Temos. É a última, né? Tem mais 2 ainda, você trabalhou. Do Casimiro e do... Isso, vamos conferir agora aqui no Futebol Interior. Casimiro e Everton. Marcondes, a gente parou no primeiro tempo no momento de hidratação, no segundo tempo também. 24 minutos do segundo tempo, segue Brasil e 5. É isso mesmo, 1, 2, 3, 4, 5. Os marcadores, Panamá, vamos ver se tá bom de cabeça. Vai, não, sem ver. Vai, os marcadores da seleção brasileira, Vinícius Júnior, Igor Thiago. Não, é por sequência. Vinícius Júnior. Casimiro. E o terceiro? Brincadeira. E aí? Vinícius Júnior, Casimiro, Igor Thiago. Quem fez o gol do Brasil também, Marcondão. Não acredito. Rayan. Ele fez o 4º. O Igor Thiago fez o 5º. E o Lucas Paquetá. Então Vinícius Júnior, Casimiro, Paquetá, Igor Thiago e Rayan. Essa é a ordem, você tem certeza? Rayan e Igor Thiago. Isso aí. E quem fez o gol do Panamá, Marcondão? Murilo. Não me interessa, não quero saber. Antes de soltar, Felipe Marques, tem uma falta perigosa pro Panamá agora. Você acha que é perigosa no meio de 25 minutos do segundo tempo. Você acha que é perigosa? O Brasil falta pro Panamá. Você acha que é falta perigosa? Vem chuveirinho na área, né, Marcondão? Vai vir chuveirinho, você acha que é perigosa? Não vem. O árbitro conversa ali com os jogadores do Brasil e do Panamá. Conversa bastante ali, tá Igor Thiago, tá o zagueiro do Panamá também. E ele, que ele falou ali, Marcondão? Qual que é a língua? Não empurra, porra! Fica quieto! Assim, tudo no inglês. Tudo no inglês. Cobrança de falta pro Panamá. Teve um empurrão ali. Segue o jogo. Vai com você aí, Felipe Marques. Casimiro. E depois Everton aqui no Portal Futebol Interior. TV Globo Esporte TV. Casimiro, eu queria que você falasse um pouco da sua sensação, né, de abrir mais uma preparação para a Copa do Mundo, a terceira da sua carreira. E eu vou te pedir para pontuar um assunto que você falou conosco no ano passado, falou com outras pessoas, sobre o uso de redes sociais, que para você seria de repente uma recomendação importante, talvez os jogadores não olharem tanto. A gente já sabe que o Mister disse que esse é um assunto muito particular, ele prefere não colocar nenhuma proibição. Mas mesmo assim, de acordo com a sua liderança, como você enxerga que os seus comandados, digamos assim, os seus colegas devam fazer um bom uso de rede social para não ter problema na Copa? Casimiro, boa sorte. Que inclusive já é a segunda vez que você me pergunta. Primeiro, a sensação de estar
no grupo da seleção, disputar uma Copa do Mundo pelo Brasil, sem dúvida, maior felicidade, um sonho de criança, acho que não tem explicação. Só das pessoas que estão aqui, dos jogadores que estão aqui, sabe transmitir essa felicidade. Então, acho que, sem dúvida, é um sonho, né? É um sonho realizado. E, claro, que a gente está atrás do nosso objetivo, que é o troféu, né? Que é o título. Então, a gente sabe que é muito, muito difícil, com muita dedicação, com muita entrega, mas é a realização de um sonho. Sobre a rede social, que eu vou falar de novo, essa é uma opinião minha. Se pudesse diminuir um pouco de rede social nas nossas vidas, principalmente porque eu acho que o ser humano não está preparado para receber tanta informação que nós recebemos hoje no celular, mas isso é uma opinião minha, cada um toma a decisão que quiser, todo mundo aqui já é pai de família, então cada um pode fazer o que quiser da sua vida, mas como eu gosto de falar, sou um cara que tem as minhas redes sociais, aprovo tudo que for colocado, tenho as informações do que está acontecendo no mundo, claro, mas cada um, se eu pudesse, e volta a confirmar, se pudesse diminuir um pouco, acho que seria muito importante, mas cada um toma a decisão que quiser na vida. Flávio. Bom dia, Casemiro. Bom dia, Fábio Seixas. Bom dia a todos. Flávio Vinick, SBT e N Sports. Casemiro, você com 34 anos, indo para a terceira Copa do Mundo. Em que sentido você acredita que dessa vez possa agregar mais, não só dentro de campo, com liderança, com experiência? E o que você já pode passar para os mais jovens, para esse grupo, de lição que ficou das últimas Copas? Claro que a expectativa do Brasil sempre ficar com o título. Que lição que você pode passar e de que forma pode agregar ainda mais fora de campo? Obrigado. Bom, para passar para as pessoas, principalmente dos que vêm a primeira vez, né, que desfrutem do momento, que seja um momento único, que é uma competição única, da grandeza da competição, sem dúvida, tenha a oportunidade de marcar o seu nome na história do futebol brasileiro. Então, acho que é um dos pontos assim mais importantes. E como eu respondi na outras, se todo mundo tivesse perguntado acho que para 99% dos homens, quando era criança, se pudesse ter a oportunidade de jogar uma Copa do Mundo, todo mundo queria jogar. Então, acho que desfrute do momento, né? E a outra é minha terceira, então, claro que já passei por muitas coisas na Copa do Mundo, mas a gente sabe que sempre futebol é uma surpresa, né? Todos os jogos são um diferente do outro, então, claro que já joguei bastante jogos de Copa do Mundo, já joguei bastante jogos dessa grandeza, mas a gente sabe que ali na Copa do Mundo é sempre os detalhes, né? Então, fique muito atento nos detalhes, principalmente relembrando da última Copa, a gente sofreu um chute no gol e acabamos sendo eliminados para a Croácia, então que fique muito atento aos mínimos detalhes, que é muito importante para uma Copa do Mundo, que o futebol hoje em dia está muito detalhe. Casemiro, aqui, Beltrão, Casé TV, prazer falar com você. Casemiro, você é um dos líderes desse elenco, talvez o maior líder desse elenco, capitão da seleção brasileira. E o Dr. Rodrigo Lasmar trouxe essa notícia agora do Neymar. Queria saber como é que o grupo recebeu essa informação, como é que vocês também lidam com isso, com a possibilidade dele perder a estreia, se já teve alguma conversa com ele, como é que foi essa questão dessa lesão aí que pegou um pouco de surpresa. Obrigado. Bom, a questão do Neymar foi até legal o doutor vir aqui já para não ficar tanta pergunta em cima do Neymar, né? Porque a gente sabe da grandeza do Neymar. Acho que o doutor já deixou bem claro qual é a evolução dele, acho que a gente tem que respeitar. Claro que nenhum jogador gosta de estar lesionado, mas tomara que o Neymar e todos os jogadores estejam esteja saudável para jogar os jogos, que a gente sabe que precisamos de todos os jogadores, né? Então, acho que o doutor já deixou bem claro que a evolução vai dia após dia, e a gente está aguardando ansiosamente todos os jogadores disponíveis, assim como os jogadores também que vão jogar
a final da Champions. Então, todos os jogadores aqui são importantes como o Neymar. Casemiro, aqui no fundo, Nicolete da ESPN. Também sobre essa questão aí, ó, tá aqui, ó, beleza? Já que ele não pode jogar, não sei se consigo ver aqui, já que ele não pode jogar, o que ele agrega no ambiente, nesse momento sem jogar, traz confiança para os jogadores, porque é a primeira vez que muitos jogadores estão com ele na seleção, é a primeira convocação dele da gestão aí, Ancelotti. Claro que você já conhece ele muito bem, há muito tempo, mas para o grupo todo, o que ele agrega no sentido de confiança e também sem poder jogar? Bom, o Neymar é um jogador experiente, a gente sabe que já da geração 9-2 como a minha, e é um jogador experiente, né? Já está indo para a sua 4ª Copa do Mundo, é um jogador que já passou por inúmeras coisas no futebol, então, sem dúvida, pode agregar muita experiência. Mas a questão de ambiente, essas coisas, todo mundo já conhece. Acho que nenhum jogador que está ali nunca trabalhou ou nunca esteve em um estágio com o Neymar. Então, acho que, sem dúvida, a experiência que ele tem de jogar e estar indo para a 4ª Copa do Mundo é importante, e a gente sabe que jogadores importantes, e ter essa mescla entre jovens e jogadores experientes, acho que é muito importante para ganhar títulos. Tá aí o Casemiro, autor do segundo gol da seleção brasileira, 33 minutos do segundo tempo. O Brasil segue vencendo o Panamá por 5-1 no Maracanã. E agora vamos ouvir o Everton, goleiro da seleção brasileira que vai para a Copa do Mundo. E também seguindo as tuas redes sociais, sempre que tu tem a oportunidade, tu sempre fala da palavra do Senhor e agradece a Ele por tudo que fez na tua vida. Eu queria que tu falasse para nós como começou isso, se tu já nasceste religioso, se vem de família, se foi ao longo da vida, e a importância dele na tua vida. Bom dia a todos, obrigado pela tua pergunta. Essa minha fé, ela veio da minha mãe. Eu acho que de tudo que ela poderia me deixar na vida, de todo o bem, de tudo que mais precioso que ela tinha para me deixar, acho que isso foi algo mais precioso que ela me deu. Foi me apresentar a Jesus, foi me dar a oportunidade de conhecê-lo, de ver o que ele transformou a minha vida, de me tirar do Acre, de uma cidade, de um estado onde é muito difícil sair jogadora de futebol, e hoje está disputando a 2ª Copa do Mundo. Eu não posso achar que é só o meu esforço, eu não posso achar que é só o meu talento, se não for Deus para direcionar os caminhos, para ajustar tudo, para que tudo corra bem. Então é por isso que eu tenho tanta fé nele, e essa minha fé veio através da minha mãe, que me apresentou, que me ensinou, e foi algo que eu conheci e que rapidamente transformou a minha vida e tem me levado a lugares sensacionais e tem cuidado da minha vida de forma incrível, e eu sigo esse exemplo. Então a maior herança que eu posso deixar para os meus filhos também a partir de agora, que estão crescendo, que são crianças ainda, é poder no futuro apresentar Jesus para eles que possam também conhecer e deixar Deus transformar a vida dele como tem transformado a minha. Bom dia, Everton. Aqui, tudo bem? É a tua 2ª Copa, e lá no Catar você viveu um momento que certamente para você foi muito especial, de ter podido entrar em campo, né? E aquilo disse muito sobre a maneira como o Tite também fazia. Gol da seleção brasileira, 6-1, Danilo Santos, 35 minutos do segundo tempo. O Brasil faz o segundo gol, o 6º gol no Maracanã, Marcondão, 6-1, 35 minutos. É uma... O Pedrinho, a importância da movimentação dele, a gente citou agora há pouco a evolução tática e técnica do Danilo, né? Naquela jogada com o Paquetá, do Thiago no lance. É impressionante o crescimento do Danilo, que fez aí, portanto, o 6º gol da seleção brasileira. Passe do Paquetá e belíssima jogada do Danilo na pequena área, ele tirou o zagueiro do Panamá, fez o gol, 6-1, 36 minutos do segundo tempo. E quer seguir, Marcondão?
Não, a gente vai seguir com o treino com o Everton. Só um detalhe, o Bruno Guimarães é o outro do meio de campo, titular do time. O outro titular que saiu, como é que ele foi na Inglaterra esse ano? Mais ou menos, ele teve uma lesão. Então tá, então eu vou te falar que Danilo corre por fora. Para pegar a vaga do Bruno Guimarães. É praticamente impossível você deixar o Danilo fora da titularidade da seleção hoje. E ele tá voando no Botafogo também, né? Tá voando, acabou de marcar um gol, muito elogiado pelo Ancelotti. Não sei se ele não vai fazer dupla com o Casemiro. Ele deve ter cavado a vaga dele na Copa do Mundo no jogo de hoje. De titular, muito provável. Concordo com você. E vamos voltar com o Everton? Vamos voltar com o Everton? O contato com o Ancelotti ainda é muito breve, foi apenas um treino leve ontem, mas você tem contato com os outros integrantes da comissão técnica, companheiros, enfim. O que você espera de encontrar nesse grupo, especificamente sobre essa questão humana de acolhimento, de pensar no jogador como ser humano, como a gente viu nesse gesto do Tite de te colocar em campo ali, de que isso se repita também no ambiente da seleção, nesse novo grupo, nessa nova experiência de Copa? Bom, realmente eu vivi algo muito especial aquela Copa, né? Eu, naquele momento, era o único jogador que não tinha entrado em campo e ele pensar em mim daquela maneira e algo, né, para que eu pudesse também participar da Copa naquele momento foi algo que vai ficar marcado para sempre na minha vida. Nesse momento agora o que eu tenho visto é uma alegria muito grande, são jogadores que estão muito felizes de estar aqui. E é um ambiente muito leve, muito alegre. A gente sabe o tamanho da responsabilidade que é vestir a camisa da seleção, representar um país, uma nação numa Copa do Mundo. Então, ninguém aqui, né, foge da sua responsabilidade, mas também não deixa de ser um ambiente alegre, uma satisfação, um prazer e também poder desfrutar, né, de um momento tão importante na vida de cada um aqui. A gente também, eu não tive tanto contato com o Ancelotti, mas por todos os seus trabalhos que tem na sua carreira. Ninguém é tão vencedor se ele não for humano, se ele não cuidar bem dos jogadores, se não fizer um ambiente. Então a carreira dele fala por si só. E tenho certeza que ele já tem feito um grande trabalho aqui e está colocando tudo que ele entende que é bom para os jogadores, que é bom para o grupo. Aqui ninguém leva nada pelo lado individual, é sempre pelo um todo, pelo objetivo em comum, que é vencer, que é ganhar, que é ser campeão. Então, acho que vão ser dias importantes de preparação, dias de se conhecer melhor, de se conectar e todo mundo em busca de um só objetivo, que é ser campeão. O Everton, aqui à sua direita, Gabi Guimarães, TV Band, bom dia. Os outros dois goleiros convocados, também experientes como você, o Alisson e o Ederson, passaram as últimas temporadas tendo várias questões físicas, problemas físicos. Diante desse cenário, existe uma real possibilidade de você começar como titular, pelo menos nos amistosos agora contra Panamá e Egito? Obrigada. Obrigado. Bom, eu acho que todo mundo que está aqui hoje são jogadores que têm totais condições de jogar e vieram aqui para isso, para jogar, para ajudar, para competir. Eu acho que essa escolha ela sempre cabe ao professor e aquele que ele escolher, com certeza, ele entende que é o melhor para a seleção no momento. E o Alisson quer jogar, o Edson quer jogar, eu quero jogar. Isso é bom, traz uma competitividade muito grande para a seleção brasileira. Mas eu acho que essa é uma escolha pessoal dele. Acho que, nem eu falei, todos estão prontos, estão aptos, estão 100% para jogar. E quem foi escolhido vai fazer o seu melhor. E quem não for no momento também vai continuar trabalhando, vai apoiar quem estiver dentro de campo. Porque somos uma só seleção e quando ganha todo mundo. E a gente vai fazer aí sempre o que for preciso para dar sempre o melhor e trazer essa competitividade no dia a dia para quem foi escolhido para jogar, faça o seu melhor e represente todo o país. Marcelo. Não sei não se ele vai virar titular, esse goleiro que acabou de falar aí, hein, Pedrinho? Eu acho que Everton vai ser titular, hein? Eu acho que o Panamá marcou o segundo gol agora. Tudo bem, um chute forte, tirando do Everton, mas não sei. Eu tenho a minha desconfiança nele, no Danilo, meia do Botafogo. Hendrick. O Hendrick recebeu uma bola agora há pouco e tentou uma cobertura, não conseguiu, mas ele chega muito na grande área, é impressionante. Tudo sobre a Copa do Mundo aqui no Portal Futebol Interior
no FA Play, som e imagem no melhor do futebol, no nosso Instagram, @futebolinterior, a nossa página exclusiva de Copa do Mundo, nosso patrocinador master, nosso parceiro, com muito carinho, muito respeito e com gratidão. Pix da galera, plataforma que muda seu jogo. Sorteios semanais, prêmios instantâneos, sorteio pela Loteria Federal, hein? Pix da galera, plataforma regulamentada, credibilidade para você. 10 centavos o número da moto, 10 centavos! Você pode ter uma moto, meu amigo, você pode ganhar uma moto. 10 centavos. Olha que situação muito boa. Não tem um limite de números, tá? Aí vai conforme o teu bolso, mas é 10 centavos a moto para você. Pix da galera, plataforma que muda seu jogo. Fala, Pedrinho. 6-2 no Maracanã, 42 minutos do segundo tempo, que fez o gol do Panamá. Foi Harvey, um golaço de fora da área, o Ederson apenas viu. E Marcos, vamos falar de novo a numeração do Brasil na Copa do Mundo? Legal, vamos, porque ela é fixa, né? Numeração fixa do Brasil para a Copa do Mundo nos Estados Unidos: 1, Alisson; 2, Wesley; 3, Gabriel Magalhães; 4, Marquinhos; 5, Casimiro; 6, Alexandro; 7, Vini Júnior; 8, Bruno Guimarães; 9, Matheus Cunha; 10, Neymar; 11, Rafinha; 12, Everton; 13, Danilo; 14, Bremer; 15, Léo Pereira; 16, Douglas Santos; 17, Fabinho; 18, Danilo Santos; 19, Hendrick; 20, Lucas Paquetá; 21, Luiz Henrique; 22, Gabriel Martinelli; 23, Ederson; 24, Ibanhes; 25, Igor Thiago; e 26, Rayan. Esse é a seleção do técnico Carlo Ancelotti, que tentou chegar agora no ataque, só que o zagueiro do Panamá fez a defesa e tem Panamá no ataque, viu, Marcão? Mas estava mais uma jogada do Danilo, né? Mais uma, ele arma, defende, ataca, está ganhando muito ponto, certamente, junto ao técnico Carlo Ancelotti. E a imagem vai tudo em cima do Neymar, né? Você imagina se o Neymar não fosse convocado? Quem seria o cara que a torcida ia fazer a festa? Quem seria, Marcão? Aliás, dá para reprisar a festa que a torcida brasileira fez no Maracanã ao ver Neymar pisando no gramado, mesmo com roupa de concentração, já que ele se recupera de uma contusão na panturrilha. E panturrilha é uma região muito dolorida, uma região delicada, demorada. Se fosse coxa, você pode ter certeza que ele estaria na estreia contra Marrocos no dia 13, às 7 horas da noite, horário de Brasília e Campinas. Mas como é panturrilha, demora um pouco mais. Dá pra ver novamente, ô Filipão? Dá pra, por favor? Puxando o famoso olê, olê, olá. Neymar, torcedor. Imagens do GETV.com, Marcos. Isso aí. E o Neymar retribui Damos crédito aqui. Pro torcedor nesse momento que já dá. Imagine só, o cara tem esse patamar de moral junto à torcida. É a última Copa dele. Essa é a terceira Copa dele. Quarta ou a terceira? É a quarta Copa dele, né? Foi convocado em cima de uma... A gente brinca no futebol aos 45 do segundo tempo. Ele foi convocado, se apresentou machucado, né? Há uma divergência sobre laudo clínico. Santos disse que estava com um edema, que é uma coisa rápida, e a CBF fez um exame e constatou uma lesão de músculo, que leva aí de 2 a 3 semanas. Já o Carlo Ancelotti se posicionou para não esticar muita conversa ruim, e falou: olha, Neymar não será cortado, ficará conosco até o final da Copa do Mundo, ponto. E ele acredita, inclusive, que para o jogo contra Haiti, o Neymar estará preparado, ou seja, não terá jogo melhor para ele se não fosse o jogo contra o Haiti. O pessoal vai colocar tapete vermelho para ele jogar. Então, ele se recuperando e voltando contra o Haiti, será maravilhoso, ficando fora de Marrocos, e evidentemente isso vai dar um gancho muito importante. Estamos aqui esperando para a final de jogo, hein? Festa da seleção brasileira, festa do torcedor. Ancelotti, é com você mesmo que nós vamos conseguir o nosso 6º título. Certo, Pedrinho? Hexacampeonato, Marcos. O que é hexa? É 6º? 6º título. Então não errei. É que você gosta de falar chique, você estudou inglês, né? Intensivamente. Estamos prontos para ir para os Estados Unidos. Mala tá pronta, Pedrinho? Quase. Porra, velho. Caramba, você só vai levar algumas camisas da Jump, futebol interior e Pix da galera. Marcos, vamos até 48 minutos, o árbitro deu mais 3. Pô, deu com 300 alterações, não dá-se nada, cara. É que ele quer aparecer. Mas aí é jogo festivo, né? Mas não tem que dar nada, pô. Tempo pro Hendrick marcar gol ou não? Será? 7-2?
Seria legal, 7 seria interessante. Número que deixa todo mundo de cabeça em pé. Não sei não. Ó, o Thiago! Voltou! Tentou o Danilo. O Danilo de novo, hein? O Danilo vai ser titular da seleção brasileira. Aí o Botafogo vai tirar a barriga da miséria. O Botafogo tá quebrado. Tá igual a Ponte. Tá quebrado. O Botafogo tá igualzinho a Ponte. Igualzinho. Cheio com transfer ban direto. 2 preto e branco ainda. Que coisa mais coincidência. Coisa, hein, Marcondão? Nossa senhora. E tem Panamá no ataque, Marcondão? Panamá no ataque. Só que a zaga da seleção brasileira... Tocou. Mais esperta. É isso aí. Bom, portanto, numeração fixa, você já percebeu. Pela numeração você percebe quem na cabeça do Ancelotti é o titular, mas hoje pode mudar, tem um amistoso. O Brasil viaja amanhã para os Estados Unidos, tem horário já do embarque, Pedro? Não, Marcondes. Ainda não. Avião fretado, né? Claro, não pode ser diferente. Vai direto... Mas com certeza terá quando o avião sair, 2 caminhões do bombeiro para dar aquela batizada. Isso aí. Vai para onde o Brasil nos Estados Unidos, a primeira parada? Cleveland. Que enfrenta quem? O Egito no dia 6. No dia 6. E no dia... 13. No dia 6 já vai pro centro de treinamento. No dia 7 já vai para Nova Jersey. Que é o centro de treinamento do Brasil. Isso, do Red Bull New York. Lá não é o hotel, lá fica o treinamento da seleção brasileira. Isso. O hotel fica o quê? 20 minutos? Deve ficar próximo também. Pertinho também, né? Nós ficamos a 6 minutos. Isso, 6 minutos. 6 km. A nossa, 6 km. 1 minuto por quilômetro rodado, Pedro. Faz a média do seu carro. O seu carro também não dá, porque tá meio complicado. O seu carro é 1 por 5. Ou 6 por 1, igual a escala que votou o Senado. 6-2 para a seleção brasileira. Tem Panamá, escanteio pro lado esquerdo. Marcondes, público no estádio, 72.142 pessoas. 72 mil torcedores. Coisa linda, hein? Pô, Brasil. Está sendo abençoado pela vibração do torcedor brasileiro nesta vitória de 6-2. E acaba o jogo final no Maracanã, deixando o Brasil, a seleção brasileira, certamente buscando o título mundial. Agora vamos para a terra da Copa, que é Estados Unidos. Junto com o Pix da Galera, a plataforma que muda o seu jogo. Sorteios semanais e prêmios instantâneos. Sorteio pela Loteria Federal. Pix da Galera, plataforma regulamentada. Agora, meu amigo, vamos falar de Copa do Mundo, só lá nos Estados Unidos. Esta foi a sua última partida no Brasil, junto com a seleção brasileira. Agora, Pedrinho, você vai para os Estados Unidos no dia 8, junto com nosso portal Futebol Interior, Instagram, @Futebol Interior, e também aqui no F-Play, sua imagem no melhor do futebol, com Pix da Galera, plataforma que muda o seu jogo. Um grande abraço, Marcondão. Me despeço aqui do Brasil. Última saideira. Transmissão saideira aqui em Terras Canarinhas. O Brasil venceu o Panamá por 6-2. Gols de Ryan, Danilo Santos, Lucas Paquetá, Igor Thiago, Vini Júnior e também o Casimiro. O Panamá, quem fez o gol do Panamá foi Harvey. E também quem fez o gol do Panamá foi o Murilo. Brasil 6, Panamá 2, saideira do Brasil. E saideira minha aqui também em Terras Canarinhas. Um grande abraço. Marcondão, encontro você. Sei. Por vídeo, por chamada, por qualquer coisa, isso direto aí. dos Estados Unidos. Sabe que terás. Um grande abraço, valeu. Tamo junto e acompanha tanto no Instagram do Futebol Interior como no portal. E também no meu Instagram, rap.pedrolino. Um grande abraço, me despeço. Valeu, Marcondão. Valeu, Felipe. Tchau. Tamo junto. Boa tchau. Viagem, vai com Deus. Tchau, Felipão. Um abraço a todos. Copa do Mundo é aqui, ó, no portal Futebol Interior, junto com o Pix da Galera. Plataforma que muda o seu jogo. Sorteios semanais e prêmios instantâneos. Sorteio pela Loteria Federal. Pix da Galera. Plataforma regulamentada. É a nossa parceira, nosso patrocinador master na Copa do Mundo. Esse projeto maravilhoso que foi desenhado, né, pelo Dr. Arthur Eugênio. Convocado Pedrinho em janeiro. Nós estamos trabalhando desde dezembro nesse projeto da Copa do Mundo, que certamente será um sucesso. Um abraço a todos. Valeu, tchau! Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.